Vamos lá, então, gente, dando início a mais um módulo da turma Marisa Letícia. Primeira aula desse módulo, o que é ideologia, com o professor Roberto Ponciano. Professor, quando quiser. Pessoal, tá ligado no microfone? Tá, né? Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre ideologia. Seria importante Maria Luísa Bussi estar aqui, que eu não sei se ela chegou a dizer para mim, que eu não sei se é nessa aula ou na outra, que ela queria que eu falasse sobre Adorno. E eu não sei realmente o que ela quer que eu fale sobre Adorno. E ela perdeu a mãe dela faleceu agora, né? Eu também estou um pouco sem graça de ficar mandando mensagem perguntando ela sobre Adorno no momento que ela está passando o luto da mãe. Então, não... Mas eu acho que na próxima aula ela já vai estar, aí eu vejo o que ela quer que eu fale, porque já prepara para a aula seguinte, né? Então, por isso que ela não está aqui, mas as aulas são concatenadas, né? Então, eu comecei falando de ideologia, realmente eu acho que tem que ser essa aula inaugural, porque as pessoas não têm a mínima ideia do que seja ideologia. As pessoas pensam que ideológico é só a esquerda. A direita não é ideológica. Eu sempre sou acusado de ser muito ideológico. É engraçado porque quando a gente vai estudando ideologia, né, e eu já fiz cursos sobre Marx, da CUT, fora da CUT, meu sindicato, isso eu digo assim, não vou dizer o nome do milagre, não vou dizer o nome dos santos, né? Eu já fui acusado de ser ideológico dentro do meu partido, o PT. Já fui acusado de ser ideológico dentro da CUT. E as pessoas que fazem essas acusações acham que não são ideológicas e gostam muito de usar uma palavra que está na moda, o pragmático. Temos que ser mais pragmáticos. E a pessoa também não sabe o significado dessa palavra, não sabe qual o uso filosófico dessa palavra. E, na verdade, em geral, 150% das pessoas que falam que a gente tem que ser mais pragmático, na verdade, são oportunistas. O oportunismo ficou embelezado com a palavra pragmático. Né? São pessoas oportunistas que usam o nome pragmático para substituir ou disfarçar a sua total falta de compreensão do que seja o termo ideologia. Antes de entrar no termo ideologia, eu vou brincar um pouco com um termo que o Gramsci usou. O Gramsci tem um livro muito interessante, que antigamente o nome era Concepção Dialética da História. Tem um instante aqui atrás, está um desses volumes das obras, dos cadernos do Cárcere do Gramsci, que foi traduzido para o Brasil em 6 volumes, os cadernos do Cárcere em 12 escritos políticos. Eu não sei se é 1, 2 ou 3, não vou levantar daqui agora para pegar. Primeiramente, o livro se chamava Concepção Dialética da História e depois foi colocado num desses cadernos. A edição primeira que chegou no Brasil era Concepção Dialética da História. É interessante porque ele brinca com essa coisa da filosofia, né? O Gramsci não era pós-doutor, o Gramsci não era doutor, o Gramsci não era mestre, o Gramsci não era especialista. O Gramsci, ele chegou a entrar na faculdade, não terminou nenhuma faculdade, teve imensas dificuldades por questão de saúde, por questão de militância política, por questão de pobreza, de automanutenção financeira, física da vida, de terminar a faculdade. E com certeza os professores do Gramsci, que talvez tenham reprovado ele em vários exames, não têm a importância que o Gramsci tem hoje, né? O Gramsci é o verdadeiro intelectual orgânico. E ele coloca uma questão que é bem interessante, né? Ele tem no livro, ele discute o que é filosofia. Para entender o que é ideologia, tem que primeiro entender o que é filosofia. E aí eu vou fazer aquela coisa participativa aí. Eu sei que a gente está com poucos alunos, mas eu vou explorar os alunos, né? Talvez algum aluno que já tenha visto essa aula responda prontamente, mas eu vou perguntar para incitar a conversa, né? A minha pergunta é o seguinte: podem participar, podem ligar o microfone e me responder. Vocês são filósofos? Estou esperando as respostas aí. Sim, por que não? Sim, porque não é resposta, Zequinha. Tá bom, Quem eu falou acho que assim? quando a gente Quem falou assim? pensa a vida Não, e pensa... calma, Jessicele, calma. Vamos ordenar, calma. Respira. Sim, Vamos lá. Sim, sim, tá, beleza. Estou concordando com você. E por quê? Que todos que estão nessa aula e todos que estão fora dessa aula
Os que estão na praça, os que estão no mercado, os que estão na praia, todos são filósofos. Por quê? Por que todos são filósofos? Bom, acho que qualquer um pode pensar a vida, pensar o mundo, processar aquilo ali de alguma forma e, portanto, a gente vai estar, digamos que, eu acho que o termo não é esse, filosofando, mas você está pensando a vida, pensando as pessoas, pensando tudo, né? Pensando sobre, né? É mais ou menos isso que o Gramsci fala. O que o Gramsci vai dizer? A filosofia tem, no mínimo, 3 acepções. Né? Uma de filosofia de vida, filosofia de mundo, e aí você pode botar religião no meio, budismo, espiritismo, cristianismo. Né? De filosofia, ciência, e aí logo depois eu vou fazer uma pergunta que é exatamente o contrário aqui. E a terceira é que todos nós temos uma coisa chamada cosmogonia. Todos aqui nessa sala, todos, têm uma concepção completa do mundo. Completa. Se eu falar de amor, você tem uma concepção sobre o amor. Se eu falar de morte, você tem uma concepção sobre a morte. Se você for ateu, a concepção é uma. Se você for budista, a concepção é outra. Se for kardecista, a concepção é outra. Se eu falar as palavras, o Gramsci fala o seguinte: todo homem é um filósofo e todo homem tem uma concepção completa sobre o mundo. Todo homem tem. Todo homem, que eu estou falando todo homem e toda mulher. Né? E a maior prova disso é que as palavras não são signos vazios de significados. Ele não está entrando aí na fenomenologia, nem está transformando o discurso em verdade. Ele está dizendo que as palavras elas são representações de realidade. E todo mundo, quando usa uma palavra, está pensando num conjunto de representações. Então, a gente filosofa o tempo inteiro. Então, todo homem é filósofo, mesmo que seja uma filosofia bizarra. Mesmo que você seja terraplanista, mesmo que você acredite que os índios estão tocando fogo na Amazônia. Isso também é uma forma de filosofar o mundo. Tá? Aí o Gramsci, no segundo sentido, ele fala o seguinte, ele afirma, ele acaba de afirmar, isso que é legal a história da dialética, né? O Ernesto, se quiser, ele pode até dar uma palhinha, que tem aquela famosa história, né? Qual a diferença da lógica aristotélica e a lógica dialética? É o princípio da não semelhança. Porque na lógica aristotélica, na lógica formal, se A é B, se todo A é B e B é C, se todo C é B, todo A será C. É o princípio da semelhança, da não contradição. Se A, B, B, C, logo C, A. Lógica formal não tem escapatória. Na dialética é diferente. A igual a B, legal. B igual a C, legal. A não igual a C. Porque pode ter um C que não seja A. O C é um B em processo de transformação, em processo de devir, em processo de ser outro. Então, o C não é mais A. Né? Então, a lógica dialética, o Garujo fala uma coisa bem interessante, né? Que a dialética ela pede só uma coisa, que você estude ela a vida inteira. Quer dar uma falada sobre isso, Ernesto? Sobre esse princípio da não contradição, não? Se quiser... Não, pode seguir, depois eu... Tá. Eu então, incluo isso na minha aula, eu incluo isso na minha aula. Não, beleza. É só para te ajudar. Ao pé da Se letra... você quisesse comentar só isso, 2 ou 3 minutinhos, seria legal. Não, tá, então tudo bem. Mas, em primeiro lugar, só para te ajudar um pouquinho, ao pé da letra, filosofia, a tradução disso, é amor ao conhecimento. De todas as suas formas. Filosofia vem do grego, amor ao conhecimento. Em todas as formas de conhecimento. E essa questão da contradição dialética que o Ponciano levantou, o melhor exemplo que eu dou sempre é aquele negócio da semente. Né? Você pega uma semente de milho e joga no chão. Ela deixa de ser semente, porque ela vai brotar, vai virar uma árvore. A árvore vai negar a própria árvore, vai se tornar um fruto, um milho. Ou seja, a cada momento está se negando. O milho é a semente? O milho tem a semente, mas ele é um conjunto de coisas que não é mais aquela semente que você plantou. Mais ou menos por aí. Então, exatamente isso. Então, na dialética, primeiro eu disse para vocês, todo homem é um filósofo. E agora eu vou dizer o seguinte para vocês. A maioria dos homens não são filósofos. Poucos homens são filósofos.
Verdade ou mentira? Vamos lá, galera, quero escutar vocês. Verdade ou mentira? Poucos homens são filósofos. Primeiro eu falei que todos os homens, toda a humanidade é composta por filósofos. Agora eu estou dizendo para vocês que nem todos os homens são filósofos. Verdade e mentira por quê? Quero escutar. Até você, Luzia, se você quiser falar, pode falar. Luzia, tá aí? Verdade ou mentira que nem todos os homens são filósofos? Não sei, fiquei na dúvida agora. Talvez por nem todo mundo conseguir, sei lá, decodificar o mundo de alguma forma, né? Não sei bem. Mais ou menos por aí. O que o Gramsci vai falar no segundo momento? Todo mundo tem uma concepção de mundo. Só que, por exemplo, eu posso dizer que acredito na evolução e posso dizer que acredito que Deus criou o homem a partir do barro. Só que a verdade vai ser só a evolução. Então, o que o Gramsci está dizendo? A filosofia, ao mesmo tempo em que ela é uma concepção total de mundo que você tem na sua cabeça, essa concepção só é filosófica a partir do momento que essa concepção é coerente, em que essa concepção sistematizada, ela realmente explica o mundo. E então, nem todos são filósofos. Todos podem ser filósofos. Em todo mundo há uma amálgama de pensamentos muito progressistas e de pensamentos atávicos, reacionários, arcaicos, terraplanistas. Então, essa afirmação do Gramsci é bem interessante, porque ele vai dizer o seguinte: a filosofia, então, seria uma estrutura coerente, consistente, acabada, uma superestrutura de pensamento que responde a uma determinada necessidade, ou seja, nem todo mundo é filósofo. O Bolsonaro não é filósofo, o Entraub não é filósofo, o Olavo não é filósofo, né? O M. Sader é filósofo, porque efetivamente ele é capaz de ser, inclusive, um profissional da filosofia. Não quer dizer que para ser filósofo tem que ter um título de filósofo. O Ernesto é filósofo, entendeu? Então, isso é bem interessante para a gente passar para a questão da ideologia. Se a gente não entende o que é filosofia, né? Porque a filosofia ela é a primeira superestrutura de pensamento. A filosofia nasce do momento em que o homem larga o pensamento mágico. A filosofia, quando se diz que a filosofia é descoberta, é criada na Grécia, ela é criada por uma série de condições que só existem na Grécia. Mas a gente situa essa descoberta, essa invenção, porque é a primeira vez que você tenta explicar o mundo não pelo método mágico. Porque tem gente que vê filosofia lato sensu. Por exemplo, filosofia budista. Mas a filosofia budista, nesse sentido, não é filosofia. Se eu digo que chove porque São Pedro quis, ou porque Zeus quis, isso não é filosofia. Se eu falo que chove porque subiu um humor quente da Terra, chegou em cima, esfriou e caiu novamente, por mais que cientificamente isso seja inexato, isso é filosofia, né? E o que é ideologia? Primeira coisa é derrubar o preconceito de que existe alguma pessoa não ideológica. Isso é uma coisa, um preconceito, porque o pensamento dominante de uma sociedade é o pensamento da sua classe dominante. Então, a ideologia ela tem que ser reproduzida dia a dia de uma maneira, entre aspas, natural, de uma maneira isenta, e quando eu estou falando isenção aqui, de uma maneira caricata e debochada, né? As pessoas têm que acreditar nessa isenção, nessa neutralidade, nessa não ideologia da ideologia dominante, porque é a forma que ela encontra de ter a menor resistência para ela se propagar. Porque o que as pessoas pensam é que ideologia é só o discurso do Ponciano na aula de marxismo. A ideologia está na novela da Globo, a ideologia está no Jornal Nacional, a ideologia está no filme da indústria cinematográfica americana. A ideologia está na hora que você liga o filme e vê que a maioria dos heróis são brancos. E você vê que foi os Estados Unidos que salvou a humanidade do nazismo. E você vê que os bandidos, os terroristas, os que vão acabar com o mundo são os russos, são os chineses, são os árabes. Isso é ideológico, só que as pessoas nunca se dão conta de que isso é ideológico pelo que a Jacira falou. Que seu pensamento é um pensamento que você não reflete sobre ele. Inclusive, o Gramsci fala sobre isso.
a passagem desse filósofo, que todos são, e que é um não filósofo, para o filósofo de verdade, só se dá quando você reflete sobre o seu próprio pensamento. Quando você deixa de receber o pensamento de maneira espontânea e você passa a refletir sobre o pensamento que você recebe. Até aí foi, gente? Ou eu estou falando, eu estou muito obscuro? Podem falar se está Ótimo. obscuro. Acho que... Não sei se estão me ouvindo. Não, está muito bom. Estou ouvindo. Pode falar. Estou obscuro? Sim, Não, eu sou... Não, está ótimo. Tá, beleza, é para eu ter o feedback. Então, a gente vai até aí. Então, a ideologia, todos são ideológicos. Depois eu vou falar a aula do Althusser, os aparelhos ideológicos de Estado, a gente vai ter que voltar a isso. Na aula do Althusser dos aparelhos ideológicos de Estado, ele vai dizer o seguinte: o capitalismo não reproduz uma roupa só. O capitalismo não reproduz um carro só. O capitalismo não reproduz um prédio só. O capitalismo, para ele sobreviver realmente, ele tem que reproduzir o tempo inteiro a sua ideologia. O capitalismo é uma religião. O capitalismo, o Benjamin, inclusive, fala que o capitalismo é a única religião. Se você não acredita nele, ele pode deixar de existir. Se você não acredita que é a única forma de viver, o único meio de existir, a única forma de reprodução social, a única forma de interação, a única forma de humanidade é essa, ela pode deixar de existir. Então a gente não reproduz só um óculos, a gente não reproduz só um casaco, a gente não reproduz só uma camisa, só um tênis, só um chinelo, né? Quando uma criança pobre do morro mata uma criança rica do Alphaville ou da Barra da Tijuca para roubar uma bicicleta cara ou para roubar um tênis de marca, e não é só pela fome, é para ter essa pertencença, para poder entrar, ter um crédito, ter um totem para entrar na sociedade do consumo, isso é profundamente ideológico. Na verdade, todo ser humano, desde a humanidade mais infantilizada, né, já que não só o Marx, mas o próprio Freud fala que a religião é da infância da humanidade, porque você precisa explicar de alguma maneira aquele mundo que você não compreende, né? Esse ser humano é extremamente ideológico, ele precisa explicar o mundo. Então, a ideologia é esse conjunto de histórias, de narrativas, de crenças, de estruturas de pensamento que explicam o mundo para a pessoa, né? Então, a ideologia não é só a ideologia comunista, ou ideologia socialista, ou ideologia nazista, ou ideologia fascista, ou ideologia liberal. O cristianismo é uma ideologia, né? Inclusive com diferenças. O protestantismo é um tipo de ideologia, o catolicismo é outro tipo de ideologia. Dentro da Igreja Católica tem diferenças entre ideologias progressistas e reacionárias. Dentro da Igreja Protestante você vai ter igrejas mais abertas, vai ter igreja hoje terraplanista que prega que a Terra tem 4.000 anos de existência e que a Terra é plana e que não existe um universo além do universo visível. Tudo isso é ideologia. E todos nós somos seres extremamente ideológicos. Não existe nenhum ser humano ideológico. Não ideológico, perdão. Né? Então, essa é a primeira crença que a gente tem que derrubar. De que existem seres humanos não ideológicos. Então, quando alguém chega para mim e fala, você não é um ser ideológico pra cacete. Eu sou e você também é. A diferença é que eu não sou idiota e você é. Essa é a única diferença entre nós. Eu sei que sou ideológico e você acha que não é. A diferença entre mim e você é que eu não sou idiota e você é um idiota completo. Tirando isso, a gente é igual. Né? E vou falar, você não é humilde? A própria ideologia da humildade, interessante falar sobre isso, né? O conceito de humildade. Né? Tem até um site muito interessante, esses comunistas pedantes. Porque a teoria da humildade é uma teoria cristã. Né? Porque, na verdade, a humildade é uma forma também de você dizer assim, não, por favor, não me venha aqui pregar isso ou falar dessa verdade, você tem que ser mais humilde. Ou seja, você tem que descer a meu nível, tem que parar de pregar algo que eu não compreendo e você tem que, inclusive, aceitar o meu senso comum e aceitar os meus preconceitos. Tem que ter cuidado, né? A humildade pode ser legal, você tem que tratar as pessoas bem, mas tem que ter cuidado com esse discurso da humildade, não ser o discurso da mediocridade, do cretinismo, do senso comum, de se manter as coisas como estão. Né? Muitas vezes eu escuto o seguinte
o seguinte elogio: o cara é um cretino absoluto, um idiota completo, um burro com mestrado em burrice. As pessoas falam, mas ele é tão humilde. Falei, bom, se ele não fosse humilde, ele estava errado, né? E às vezes outro cara é brilhante, mas fala, esse cara não é humilde. Às vezes o cara nem é não humilde, o cara simplesmente fala, olha, isso que vocês estão fazendo é um equívoco. Isso que vocês estão fazendo não tem base científica, não tem dados, não tem prova, não tem prática, não tem verdade. Então, até o discurso da humildade é um discurso ideológico, né? Tem uma parte do Nietzsche, eu não botei Nietzsche ali, já botei Nietzsche numa outra aula, né? Que o Nietzsche é uma grande discussão dentro da esquerda, porque o Nietzsche foi condenado durante muito tempo porque ele foi usado pelos nazistas e ele tem uma parte do discurso dele que é reaça. Mas tem uma parte do Nietzsche que é bem interessante, que é a denúncia da falsa humildade, é a denúncia da exploração da humildade, é a denúncia da exploração do medíocre contra aquele que tem argumento, porque é uma forma de autoproteção e de manutenção da mediocridade, que é o que a gente, quando estuda ética, a gente chama de ética, ética da vingança, ética do ressentimento, a ética do ressentido, né? É bem interessante isso, porque a gente nem vê que tudo que a gente fala, no fundo, é ideológico. No fundo, é ideológico. A gente não consegue captar essas estruturas de pensamento, esses sistemas de pensamento que são prontos e a gente aceita e a gente não discute. A indústria de consumo, por exemplo, eu sugiro 2 ótimos livros para vocês. Não são livros absolutamente indevassáveis, não são livros impossíveis de se lerem, não precisa fazer doutorado para ler esses livros. Inclusive, um dos autores desse livro era um cara, se não me engano, ele era garçom, uma coisa assim, ele não era nem professor, é o Guy Debauche, né? Guy Debauche, que é a Sociedade do Espetáculo, e o Adorno, a Indústria do Consumo. Porque a gente acha que ideologia é só Olavo de Carvalho. A gente acha que ideologia é só o Hitler com o Mein Kampf. A gente acha que a ideologia é só aquele cara declaradamente ideológico. E o Gramsci alerta, ele fala, para o capitalismo funcionar, é melhor que os intelectuais capitalistas tenham a aparência da neutralidade. Sabe quem é um grande ideólogo capitalista? Luciano Huck. Luciano Huck é extremamente ideológico. Só que aí vocês olham para ele e falam, não, ele é um homem sem ideologia que ajuda as pessoas. Ele é um filântropo, ele é a figura do capitalista bonzinho. Isso é extremamente ideológico. Só que as pessoas não conseguem captar. As pessoas não conseguem ler a sociedade do espetáculo e a indústria do consumo. As pessoas não conseguem entender que o capitalismo não precisa de alguém pregando, feito Bolsonaro, para formar a nova geração de jovens pró-capitalismo. Precisa de um Luciano Huck. Precisa de alguém que vá para a TV e diga que, olha, eu venci na vida pelo meu esforço. Quando eu tive toda aquela discussão lá sobre os céus e sobre agora é a moda nossa da esquerda, né? Fazer louvor às indústrias que fazem programas de acesso aos negros, às mulheres, aos homossexuais dentro das empresas, e é óbvio que a gente não é contra que haja esses programas, mas a gente tem que dizer que tem que ter suspeita das empresas por nascer esses programas, porque em lugar da gente estar agora brigando contra as grandes empresas, brigando contra o monopólio, brigando contra o oligopólio, querendo tomar as empresas, querendo expropriar as empresas, ideologicamente a gente começa a dizer que se essas empresas deixam uma pessoa que foi pobre se tornar rico, ou seja, se tornar patrão, se tornar explorador, essa empresa passou a ser boa. E esse discurso é profundamente ideológico. Em vez de eu juntar todo mundo e destruir a empresa e tomar a empresa e transformar a empresa em socialista, veja, qualquer um de nós, dos 120 milhões, dos 200 milhões de brasileiros, pode um dia ser um céu. E a gente não se toca que esse discurso é ideológico. Eu é que fico parecendo um maluco quando falo, olha, esse discurso é ideológico. Não, não é não. Você é contra isso? Veja, você é contra que um negro, ou que uma mulher, ou que um gay chegue a ser um céu de uma empresa capitalista? Não, eu não sou não. Mas eu não quero que tenha empresa capitalista, nem quero que tenha céu. Então eu não quero que um oprimido se torne um opressor e que isso seja bom, porque esse oprimido era de uma camada mais explorada ainda. Mas isso é extremamente ideológico. E pega, e nos inutiliza, e nos torna subservientes ao sistema, e nos torna dóceis ao sistema. O discurso anticapitalista morre. Existe o capitalismo que é bonzinho, existe o capitalismo que é ético,
existe o capitalismo que presta atenção nos LGBTs, existe o capitalismo que presta atenção no racismo, existe o capitalismo que dá espaço para as mulheres. Mentira! 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 As mulheres são vítimas do capitalismo, o racismo é estrutural ao capitalismo, os LGBTs, né, efetivamente não vão resolver a vida simplesmente fazendo a revolução, mas a sociedade patriarcal machista é estruturada dentro de regime de exploração. Que um ou outro tem acesso a ser um CEO de uma grande empresa capitalista, isso é muito ideológico. A gente nem se tocou. A gente não se toca como esses debates são ideológicos. A gente acha que ideologia é só ser o Bolsonaro. A ideologia, eu acho que a melhor definição é do Lukács. O Marx vai falar uma coisa que é bem interessante, né? Antes de entrar em Lukács. O Marx vai dizer que toda ideologia é falsa. Olha que coisa de doido. Tirando o Ernesto, o que ele quer dizer com isso? Toda ideologia é falsa. Toda ideologia é uma visão invertida da realidade. É aquela câmera, né? O olho, na verdade, vê ao contrário, o cérebro que coloca de cabeça para cima. O que ele quer dizer com isso? Que toda ideologia é uma versão falsa do mundo. Alguém quer dizer? Alguém quer falar? Não. Vamos lá, gente. Podem falar. Por que toda ideologia é falsa? Eu acho que ela não traduz a realidade. Exatamente. Por incrível que pareça, é isso. Deixa eu tentar explicar. E filosoficamente a gente entende isso quando vai estudar Deus. Por que é importante estudar Deus? Não porque ele exista, é porque se você admite a sua existência, é o seguinte. Se eu falar assim, Cecília é, isso quer dizer o quê? Não quer dizer porcaria nenhuma. Cecília é o quê? É mulher, é professora, tem cabelo preto, né? Ela é mãe. Eu tenho que dar todos os predicados. O único ser que congrega todos os predicados é Deus, né? Se eu falar Ponciano Ponciano está se achando Deus. Ponciano é o quê? É gordo, é careca, é chato, é intrometido, é reclamão, né? É difícil aturar o Ponciano. Aí, beleza, estou dando as qualidades do Ponciano, né? Quando eu falo Ponciano não estou dizendo absolutamente nada. Então, toda ideologia é uma determinada versão do mundo, né? O Marx diz que toda ideologia ela é superável no tempo e no espaço, incluindo o marxismo. Agora, a gente entendeu o seguinte, o Sartre, que nunca foi marxista, dizia que o marxismo era a única filosofia verdadeira. Sabe por quê? Era a única filosofia, a única estrutura, a única narrativa que dava conta de analisar a luta de classes. E a luta de classes é o motor da história atual. Então, o marxismo só vai morrer quando morrer o capitalismo. Ela é verdadeira porque ela analisa um objeto verdadeiro. A verdade, não é que o Marx está dizendo que a verdade não existe. Tá? Marx não está falando isso. Marx ele é um cara que ele segue a lógica dialética, ele segue a lógica aristotélica. A verdade é uma correlação entre o que eu digo, entre o discurso e a realidade. No marxismo isso não morre. Isso pode morrer no pós-modernismo. Na pós-modernidade, perde a correlação entre fato, entre mundo real e discurso. No marxismo isso não existe. A verdade objetiva existe, a verdade está fora de nós. O nosso discurso só é verdadeiro se ele contém uma correlação com a verdade. Mas essa relação com a verdade é relativa e sempre aproximada. Porque eu não posso ter a verdade em mim, porque eu não sou Deus, eu sou uma pessoa e eu tenho aspectos dessa verdade. Óbvio que essa verdade existe independente de mim. Tanto que o Marx fala que a questão da verdade é uma questão de praxis. Ela não é uma questão de discussão. Se eu falo para o Ernesto que uma pedra é pau, e o Ernesto fala para mim que esse pau é pau, o Ernesto vai estar certo, não porque o discurso dele é mais bonito, mas porque o pau foi tirado de uma árvore, é uma madeira. E o meu discurso está fora da realidade. Mas o discurso do Ernesto é verdadeiro não porque ele é bonito, porque ele é interessante, porque ele é mais simpático do que eu, porque ele fala melhor do que eu. Mas o discurso dele é verdadeiro porque o mundo real vai provar que o discurso do Ernesto é verdadeiro. É lógico que na prática social isso é muito mais complexo. Quando você faz uma análise de um país, você não vai dizer se um país é verde ou é amarelo. Você vai ter que analisar, como eu fiz naquela aula de análise de conjuntura, as frações de classe, a classe, o mundo do trabalho, a economia, os partidos políticos, a ideologia. Então, o discurso de verdade que eu faço vai ser mais verdadeiro quanto mais aproximado for da realidade. Mas é sempre um discurso ideológico.
Por isso que o Marx fala que ele é falso. Ele é falso no sentido de que ele não contém a verdade. Se a verdade estivesse na minha cabeça, isso seria idealismo, né? De fato. Né? O mundo real não está lá fora. O mundo real está aqui dentro da minha cabeça e o meu discurso cria um mundo. Isso não é materialismo dialético. Então é bem interessante quando ele fala isso, ele não está dizendo que não exista a verdade. Ele está dizendo que essa verdade é relativa e relativa ao mundo. E o Lukács organiza isso melhor, que ele vai dizer, olha, a verdade, olha a dialética de novo, olha a dialética brincando com a gente. De um lado eu falo, né, toda ideologia é falsa, nessa questão da aproximação, né, porque a verdade está no mundo, não na minha ideologia. Mas o Lukács vai dizer o seguinte, não, a ideologia vai ser tanto mais verdadeira, quanto mais corresponder não só a uma realidade, mas os interesses de classe que estão em disputa. O Lukács vai dizer o seguinte, que as ideologias são as ideias que se organizam para mudar o mundo ou para deixar o mundo como ele está. Então, a ideologia da classe mais oprimida, ela vai ser tanto mais verdadeira porque ela está a serviço de transformar o mundo. Eu sou um ferrado, eu moro em um larinho, eu sou um fudido, eu não tenho onde cair morto, eu só tenho o meu trabalho. Eu quero libertar a humanidade. Então, a minha ideologia, ela vai ser tanto mais revolucionária quanto os interesses da classe que eu represento. A classe que eu represento quer acabar com a dominação de classe. A ideologia do 1% que controla o mundo, essa ideologia não pode ser verdadeira porque eles não têm interesse que o mundo continue progredindo ininterruptamente. Eles não têm interesse que a humanidade evolua ininterruptamente. Eles chegaram ao poder, eles são donos da humanidade, eles são donos do planeta Terra, eles são donos do meio de produção. Então, a ideologia que eles vão produzir é uma ideologia que transforme essa dominação de classe em verdade permanente, absoluta, e que você não possa imaginar uma outra verdade. Tanto isso é verdade que no discurso da esquerda, parte da esquerda já assumiu isso. Quando diz, não, socialismo agora é impossível. Uma revolução agora é impossível. Gente, quando estou falando que uma revolução agora é impossível, não estou falando agora, nesse momento. Eu também concordaria que hoje em dia é impossível fazer uma revolução no Brasil. Mas quando você diz que toda e qualquer revolução é impossível e que não há alternativa ao capitalismo, você transforma um discurso capitalista numa verdade eterna. O Sol não é eterno, o sistema solar não é eterno, nosso planeta não é eterno, o universo não é eterno, mas o capitalismo é eterno. Ou seja, existe uma raiz capitalista na gente, Deus criou a gente para ser capitalista e a gente está realizando a vontade de Deus. Isso é um discurso completamente fictício e utópico no pior sentido. Porque até utópico tem dois sentidos. Tem um sentido muito interessante da utopia, quer dizer que o caminho não existe, o caminho se faz ao caminhar, então não existe um fim final da humanidade, né? Uma finalidade absoluta da humanidade, mas você chega ao socialismo porque você quer chegar ao comunismo. E quando chegar ao comunismo, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, quando chegarem lá, vai ter alguma coisa na frente, né? E a utopia ruim é aquela que diz que a humanidade tem um fim já. Tem um projeto já que já está pré-determinado que a gente vai chegar a ele. Então, a ideologia, tentando dar uma amarrada nisso, que eu sei que eu abstraí bastante, ela é, antes de tudo, primeiro, uma estrutura de pensamento que todas as pessoas têm, em particular, que explica o mundo para cada pessoa. Que vai ser tanto mais progressista ou mais reacionária, quanto você se abrir mais para a ciência mais evoluída ou para as ideias preconcebidas, o senso comum e os preconceitos que você carrega desde a influência da sua família, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, ela vai ser uma estrutura de pensamento complexa ou várias estruturas de pensamento complexas, estruturadas, fechadas, com uma certa simbiose e que explicam o mundo ou que explicam pedaços do mundo, né? Por exemplo, o marxismo, ele pretende explicar todo o mundo. O cristianismo não tem essa pretensão, mas ele quer explicar, por exemplo, a missão do homem no mundo como uma missão salvacionista. Você está aqui na Terra para, através do seu livre-arbítrio, ser uma pessoa do bem, morrer e ir para o céu. Isso é uma ideologia completa, acabada. O budismo é uma ideologia completa e acabada. Né? O nazismo é uma ideologia completa e acabada. O fascismo é uma ideologia completa e acabada. Tem ideologias mais estritas, tem ideologias mais
curtas. E, na verdade, a gente faz uma composição, cada ser humano faz uma composição dessas ideologias, né? Também disse que toda ideologia é falsa, no sentido que essas superestruturas de pensamento, primeiro, não tem ideologia isenta. Não tem ideologia que não esteja em disputa, e não tem ideologia que não pertença a uma determinada classe. Mesmo que eu, sendo de uma classe, defenda uma ideologia de uma classe que é antagônica a mim. Tem muito pobre de direita, tem muito pobre bolsonarista. Mas não quer dizer que a ideologia fascista do Bolsonaro seja uma ideologia da classe dominada, porque ela é antagônica aos interesses reais dessa classe dominada. Então, por exemplo, num sentido não da falsa ideologia, da ideia de que a ideologia não contém toda a verdade, porque a verdade está fora de mim, as ideologias, para Lukács, no sentido concreto da disputa do mundo material, da disputa das classes em conflito, da disputa do aparelho de Estado, da disputa do cotidiano, da disputa da grande política, a ideologia vão ser as estruturas de pensamento que ou vão estar organizadas para manter o status quo, para manter o mundo como ele é, para explicar o mundo, para mostrar que o mundo tem que permanecer assim, que é só dar uma vaguinha de céu para o negro da favela que o capitalismo fica legal, né? Que é só deixar de discriminar os homossexuais que o capitalismo fica bonzinho, né? E aí você não liga mais para a injustiça social. Se as pessoas sofrem injustiça social, se há dominação de classes, se há expropriação do trabalho, se a maioria das pessoas estão passando fome, isso desaparece. Ou, do outro lado, você vai dizer o seguinte, não, efetivamente a gente tem que fazer a luta para que se respeitem os gays, para que se respeitem as mulheres, para que se respeitem os negros. Né? Efetivamente, negros, mulheres e gays têm que ter os mesmos direitos dentro de qualquer empresa, mas isso não torna a empresa legal. Né? O Magazine Luiza, ou a Shell, ou qualquer empresa capitalista, não se torna uma empresa progressista que faz um programa progressista. Porque as empresas capitalistas todas tendem ao monopólio. Não é da cabeça desse ou daquele capitalista, é da própria estrutura da própria estrutura de funcionamento do capitalismo, que o capitalismo tenda ao monopólio, que ele exerça esse monopólio, que esse monopólio seja excludente da classe trabalhadora do poder de participação das decisões econômicas e das decisões do Estado. Então, não é esse o objetivo da classe trabalhadora. A classe trabalhadora não quer organizar as empresas de maneira democrática, embora ela possa discutir a democracia dentro das empresas. A classe trabalhadora quer tomar as empresas para si. A classe trabalhadora quer expropriar os capitalistas. A classe trabalhadora quer discutir estruturas que levem ao domínio da maioria sobre o aparelho do Estado e sobre os meios de produção. Né? E efetivamente, quando a classe dominante avança sobre a classe trabalhadora com uma pauta que parece uma pauta que vai redemocratizar a sociedade, isso tem uma ideologia muito forte. Uma ideologia que é mais potente que a ideologia do Bolsonaro. Gramsci sempre disse que o capitalismo funciona melhor no ponto neutro. Quando está no ponto de ruptura, quando está no ponto de dar porrada, quando está no ponto de prender, de torturar, de matar, é o pior para o capitalismo. Não quer dizer que a gente seja a favor do quanto pior, melhor. Mas quando está nesse ponto, é que ele não consegue mais funcionar de maneira mitificada, de maneira a mitigar a exploração. Quando ele não consegue mais isso, ele apela para o fascismo. Né? A gente, que é ideológico, a gente está escovando no contrapé para mostrar para a classe trabalhadora que ela não tem que lutar para ter esmola, para ter concessão, para ter um docinho da mesa do patrão, mas que ela, que produz toda a riqueza, tem que ser dona dos meios de produção. E eu estou frisando bastante isso para mostrar para vocês como a ideologia burguesa pode, inclusive, entrar nos nossos partidos, entrar nas nossas organizações e conquistar corações e mentes. E conquistar corações e mentes dentro da classe trabalhadora. Tipo assim, não, mas peraí, isso não é legal, não? Isso não é bom, não? Isso não é uma luta da classe trabalhadora? Não, não é. Não, não é. A nossa luta não é para minorar o capitalismo. A nossa luta não é para transformar o capitalismo em algo humano. A nossa luta não é para dar uma face bonitinha para o capitalismo barbeado, com file shave, com uma cara bonita, que não xinga palavrão. Essa não é a nossa luta é para derrotar o capitalismo. Essas políticas são legais? Legal. Essas políticas, inclusive, a gente tem que fazer disputa delas
dentro do aparelho de Estado, e não empresa a empresa. E tem que ser políticas públicas impostas pela classe trabalhadora ou da classe dominante. Se a gente começa a delegar e eleger capitalistas como representantes da classe trabalhadora. Então, pode de pior acontecer para a classe trabalhadora. Quando ela delega a sua auto-organização aos capitalistas, quando ela transforma os capitalistas em seus beneméritos, seus filântropos, em seus heróis. Então, estou mostrando para vocês como tudo isso que parece nada ideológico é muito ideológico. Como as coisas, como os nomes douram as pílulas. Por exemplo, eu tenho horror da palavra empoderamento. Horror. Tenho horror. Horror. Por que trocar a emancipação pelo empoderamento? Então, você pega um pobre da favela, ensina ele a ser cabeleireiro, tira ele de uma situação de miséria que é legal, tirar ele da situação de miséria, e ele vai ser barbeiro. Aí você faz uma filmagem e fala, olha o trabalho social. Esse garoto aqui era pobre e mendigava. Agora ele é um barbeiro, ele se empoderou. Mentira! Ele agora é um pobre que continua pobre e que tem a ilusão de que esse é o pobre patrão e não é. Ele só está fazendo um biscate, está se salvando, tem uma profissão. Ele não está empoderado. Empoderado é pegar toda a favela, organizar e ela, em uníssono, ter políticas próprias de favela que vão fazer disputa dentro do Estado, que vão fazer disputa nas políticas públicas, que vão requisitar que o Estado tenha um olhar diferenciado para que a favela deixe de ser favela. Quando você vai empoderando as pessoas, os indivíduos, e faz esse discurso, o discurso emancipatório desaparece. É legal ter pré-vestibular universitário, já dei aula de graça em vários. Legal, ótimo, acho supimpa. Mas é ruim quando você acha que o pré-vestibular comunitário, que pega uma pessoa da favela e joga ela na universidade, está mudando a luta de classe. Isso é mentira. Isso não está mudando a luta de classe. Você precisa novamente organizar toda a favela. O que está no cursinho pré-vestibular e o que não está no cursinho pré-vestibular. Né? O que está dentro da FRJ e o que não está dentro da FRJ. No momento que você começa a achar que a nossa luta é essa, a luta de empoderar, entre aspas, minorias que não são minorias, são maiorias, em lugar de organizar a classe como classe para fazer a disputa no Estado, você está perdendo a luta de classes por dentro. Você está perdendo a luta de classes, inclusive, no discurso. O seu discurso é patronal e você nem percebe. Você começa a fazer, no fundo, o discurso da meritocracia. Você começa a fazer, no fundo, o discurso do capitalismo bonzinho. Né? Então, a gente nem se toca como essas palavras que parecem tão suaves são palavras que, no fundo, acabaram, ou mitigaram, ou retiraram de cena da disputa dentro dos partidos da ideologia da luta de classes. Quando eu falo da luta de classes no PT, eu sou quase um marciano. Não estou falando do PT para falar mal do PT, não, gente, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, fazendo curso no PT. Eu acho que vocês têm que escutar o Breno Altman. Ele fala que o PT é o único partido de massas real no Brasil. Fora isso, tem uns partidinhos que falam muito de revolução e organizam uma classe. Né? Mas, efetivamente, a gente, quando deixa de fazer essa disputa ideológica da luta de classes, de dizer pobre é pobre, rico é rico, empresário é empresário, trabalhador é trabalhador, vai fazer programa, legal, beleza, programa lindo, mas a gente continua sendo o trabalhador, e a gente continua com o antagonismo que não vai ser diminuído por conta desse programa, a gente começa com aquela história do Napoleão. Não sei se vocês conhecem a história do Napoleão no famoso livro, né, que é A Revolução dos Bichos, que é uma paródia da Revolução Russa, mas pode ser aplicada para várias coisas. Que o Napoleão começa a comer na mesa, os bichos fazem uma revolução, querem deixar de ser comida, querem deixar de ser pasto, querem deixar de ser explorado pelos homens, e depois que fazem a revolução, reorganizam a fazenda, Napoleão assume o poder e ele começa a comer na mesa os seres humanos, começa a usar talher e começa, inclusive, a comer a carne dos outros animais. Né? A gente vai começar a achar que é um grande avanço que o pobre se torne rico e que, vindo da pobreza, se torne ele mesmo um explorador. E aí a ideia da emancipação de toda a classe desaparece. Eu vou dar mais tempo hoje para a pergunta,
né? Eu acho que eu toquei nas questões principais da questão ideológica e fiz uma conexão com a realidade de hoje. Eu quero escutar bem vocês, porque o que para mim, né, é fundamental na ideologia é aquela cena final, ou quase final, do Eles Não Usam Black Tie, do Eastman, né? Porque a gente está perdendo realmente uma coisa, o Ernesto falou, não sei se há 2 ou 3 anos ou há 4, o Ernesto pode lembrar, e eu prestei muita atenção naquilo que ele falou, não era uma coisa nem pedagógica, nem nada, mas é uma coisa... Nós perdemos a luta ideológica. Nós perdemos porque deixamos de fazer. Uma coisa fundamental entre nós, da classe trabalhadora, foi que a gente perdeu a luta ideológica, a gente deixou de fazer a luta ideológica. A gente começou a achar que isso não era importante, essa história do pragmatismo, que ninguém sabe o que é, na verdade, o oportunismo político e reduzir os partidos políticos da esquerda a partidos eleitorais, a gente deixou de fazer a luta ideológica e a formação ideológica. E tem o Richelli, que faz o personagem, eu não lembro do nome. Eu já vou acabar, Ernesto, você já fala primeiro. O Richelli, aquela cena é maravilhosa. Que o Richelli é um fura-greve. E o Richelli, se você for ver, ele tem razões para furar greve. Ele tem motivos para furar greve. A mulher está grávida, o filho está para nascer, ele está super preocupado, ele não quer ser demitido, ele quer um aumento, ele quer subir na carreira. E o pai detona ele, bota ele para fora de casa. O pai é uma liderança da greve. E a mulher do Richelli abandona ele. E a mulher do Richelli chega para ele e fala: eu quero sair da favela, mas eu quero sair da favela com todo mundo. E aquela cena é de arrepiar. Essa concepção que a gente perdeu. A gente não tem que criar uma esquerda que transforme um favelado em céu, ou transforme um favelado num grande executivo da empresa. A gente começou a contar essas histórias, estilo Luciano Huck, a gente se apaixonou por essas histórias dos dominadores. A gente tem que voltar a ser uma esquerda que reúna toda a favela e fale não. A gente tem que reestatizar a Vale, e a Vale tem que ter política pública para ninguém na favela passar fome. E ninguém pode morar em viela, ninguém pode morar em beco, e ninguém pode comer resto de comida, e ninguém pode estar sujeito a uma miséria absoluta. Todo mundo tem que ter uma renda básica universal. E isso a gente perdeu. A gente nem entende como a gente se transformou tão pró-capitalista com um discurso que parece de esquerda. E que muitas vezes é difícil de contestar, porque as pessoas ficam furibundas, porque acham que se você fala, olha, toda empresa, quando faz um programa de responsabilidade social, no fundo, quer limpar as merdas que fez e quer mostrar que o capitalismo é legal, que dá espaço para todo mundo, que você está contra que um negro chegue a um posto de comando, que uma mulher chegue a um posto de comando, que um gay chegue a um posto de comando, que um pobre chegue a um posto de comando. Óbvio que ninguém é contra isso. Ninguém vai ser contra isso. Só um racista vai ser contra isso. Só um machista vai ser contra isso. Só um homofóbico vai ser contra isso. Mas essa não pode ser a pauta da esquerda. Essa não pode ser a pauta da esquerda. Se a pauta da esquerda é que os oprimidos virem opressores, não precisa de esquerda. Se a nossa pauta revolucionária é que a gente agora seja os executivos das empresas que comandam o mundo, não precisa de esquerda. Quem é, então, que vai combater as empresas? Quem é, então, que vai fazer políticas públicas conjuntas de toda a classe contra essas empresas? Né? Essa é a essência da narrativa crítica ideológica da esquerda que a gente não pode perder. Eu vou terminar antes do tempo, porque eu quero escutar vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Podem partir para as perguntas. Eu terminei bem antes do meu tempo. O primeiro inscrito é o Ernesto, depois a Jacira. Não, sem pressa. Eu avisei para o cara aqui que eu só vou sair quando... Eu disse, ó, vou ouvir a aula do Ponciano toda. Posso até não participar dos debates, mas a aula eu vou assistir. Eu falei com ele, está ali na sala. Não, Ponciano, só 2 ou 3 coisinhas para ajudar, não é nem pergunta, não. Talvez... Só falando o seguinte, como eu acabei 10 minutos antes, a gente tem mais 10 minutos de Não, de perguntas. até para provocar você, nessa sua fala final aí, é para provocar. Eu quero mais que você fale mesmo, só que daqui a pouco eu vou ali atender o cara. Primeiro, um detalhe que eu até escrevi aqui, você estava falando sobre o capitalista ser bom.
É uma frase que eu usei muito quando eu trabalhava na fábrica. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas eu fui operário de fábrica, metalúrgico, torneiro mecânico, igual o meu presidente lá. E uma frase que eu usava muito com os meus colegas na fábrica é o seguinte: olha, porque eu quero dizer, não, mas esse patrão aí é legal. É legal o cacete, cara. Patrão é patrão. Patrão é filha da mãe, ele vai te explorar mesmo. Esse negócio de patrão bonzinho, não existe patrão bonzinho, porcaria nenhuma. É patrão. Patrão é patrão. Ponto. Mas, pô, Sandro, agora no final você estava falando do negócio e me lembrou muito, eu não sei quem viu aqui, é um filme bem antigo, quando eu cito esse nome, pouca gente conhece. O nome do filme era Os Companheiros, é italiano, com Marcello Mastroianni. E a história de um operário, trabalhador de esquerda, comunista, que passa metade da vida dele na cadeia. Ele era preso, soltavam, ele voltava para a luta, prendiam, ele voltava para a cadeia, soltavam, ele voltava para a briga. E ele foi ficando velho, no final do filme ele já está velho, vai ser libertado outra vez, a mulher dele chega lá, já também ela velhinha. Aí ele senta e diz, minha velha, chega, eu agora estou cansado, eu agora estou velho, não dá mais para brigar. E eles saem da prisão. Só que quando eles acabam de descer a rua, está o pau quebrando na praça, um bando de jovens carregando uma bandeira vermelha e a polícia batendo, e um policial atira. Pá! O cara que estava carregando a bandeira vem correndo e cai perto dele. A bandeira cai no pé dele. Aí ele olha para a mulher, abaixa, pega a bandeira, levanta e grita, companheiros! Pronto, o cara volta para a briga, não tem jeito, está no sangue. Porque depois que você pega a ideologia, é isso que o Luciano estava falando, e que eu queria que ele explicasse melhor. Olha, depois que a ideologia operária entra em você, a ideologia de esquerda entra em você, a ideologia que nos faz acreditar e mudar essa sociedade, e depois que isso tem, você não abandona mais. Não tem jeito, isso não tem saída. Luciano, é com você. Eu acho que tem mais dois aí para falar. Jacira. Oi, Luciano, Ernesto. Hoje vocês até me emocionaram. Realmente, a aula foi acima da média. Bom, eu queria até voltar aqui. Tem tanta coisa que podia ser perguntada, né? Mas eu vou me ater a um ponto aqui, que você falou um negócio que me interessou muito, que eu queria que você destrinchasse mais, que é sobre a ética do ressentido, né? Eu queria entender, por exemplo, sempre eu fico meio em dúvida, o que acontece com esse pessoal, né, que se impôs e vem se impondo, e a gente chegou a esse estágio que estamos agora, né? Essa coisa vem desde Olavo, que é um cara que estabeleceu uma coisa assim. Os militares são uns caras ressentidos, sempre foram e nunca deixaram de ser, nunca deixaram de querer quase que se vingar. E todo esse bolsonarismo e toda essa estrutura que o tempo inteiro nega o saber, nega a universidade, quer destruir. Por exemplo, tem ódio de filosofia, de antropologia, de tudo mais, e é como se todo esse universo que pode libertar as pessoas incomodassem demais. E, por exemplo, de uma certa maneira, a gente sabe que sim, o saber liberta e não interessa que ninguém seja livre. Mas tem um outro lado também, que é aí que eu queria que você falasse, que não é só uma questão de óbvia, que a gente sabe que o saber incomoda, liberta e abre a cabeça das pessoas. Então, é claro que eles têm que atacar tudo, o filósofo, o antropólogo, as universidades, o saber em si, a ciência, tudo. E até essa historinha aí de escola sem partido e tudo mais que existe. Mas tem uma parte assim que parece que é uma coisa pessoal, quando essas pessoas não conseguem pertencer a esse universo que pensa, que é capaz de refletir, que é como se eles não conseguissem nunca ser aquilo
e querem se vingar das pessoas que podem ser, que querem ser, né? Então, acho que tem um lado aí nessa coisa horrorosa que a gente passa de vingança o tempo inteiro. Talvez dessas pessoas medíocres, tão medíocres, que têm raiva de não conseguirem ser nada, né? Não alcançar isso que a gente, modestamente ou não, ou talvez com um esforço, sim, de estudar ou de querer entender, de ter humanidade suficiente para querer conhecer as pessoas e o mundo, e essa gente não tem. Talvez falte a eles isso, essa humanidade eles não conseguem ter e vão se vingar de quem tem, e precisam destruir esse universo todo, né? O que me assusta muito. Bom, é um pouco isso, né? Tem mais Temos alguém mais. agora? Tem a Cecília. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Está ouvindo? Sim. Professor, eu queria perguntar o seguinte, eu não sei se eu entendi bem, mas se a ideologia é uma abstração, eu posso falar isso? Se a ideologia é uma abstração e ela não retrata totalmente a realidade de cada classe social, como você, pelo que eu entendi, você falou que ela é hegemônica porque consegue reunir várias ideias, né? E depois, com isso, ela se faz um arcabouço e faz com que as pessoas acreditem nela, não é? Não é por aí. Eu queria saber como nós, trabalhadores, podemos reinventar, eu não sei se é reinventar, como é que a gente vai derrubar isso? Porque eu vejo que as pessoas, elas funcionam dentro da ideologia que está sendo dominante na época. Por mais que elas estejam contrárias, os mecanismos das quais elas estão atuando são os mecanismos de quem está mandando hoje, né? Então, o que eu queria saber é como nós temos que reinventar valores, como falar isso para os trabalhadores, como eu falo isso com os pais dos meus alunos. É reinventar um valor, fazer com que eles pensem sobre isso, acreditem no valor e lutem contra essa ideologia que está aí dominante. Não é por aí? Eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre essa questão dessa hegemonia, dessa ideologia que as pessoas realmente não conseguem enxergar, que estão sendo manipulados, que estão sendo usados, explorados. Seu áudio tá cortado. Primeiro respondeu o Ernesto, a gente desliga e depois esquece que desligou. Primeiro respondeu o Ernesto, porque eu acho que eu não fui muito claro, né? Porque quando a gente fala que toda ideologia é falsa, é muito legal isso do Marx, né? Porque o que quer dizer? Isso evita umas coisas que se chama ideologia reificada, né? Reificação da ideologia virar religião. Que é um exemplo disso? PSTU. É um bando de alucinado que frequenta uma seita, que reza lá não sei aonde, reza numa religião ateia. Aquela ideologia se transforma numa religião. Dane-se o mundo, dane-se a realidade, o que importa é a pureza da minha ideologia. Então, o Marx ele está dizendo assim, olha, tenham muito cuidado. Continuem suspeitando, continuem desconfiando. A dialética ela vai mudando todo dia. Então, o mundo está mudando, você não vai mais organizar o Partido Bolchevique aqui no Brasil, não tem como. O capitalismo fordista acabou. A gente vive num capitalismo toyotista que reorganizar a classe é uma tarefa hercúlea e a gente vai ter que descobrir e inventar os meios para organizar a classe. Não quer dizer que seja impossível, quer dizer que a gente ainda tem a humanidade não delega para si mesma tarefas impossíveis. Se ela está começando a delegar tarefa, é que ela está começando a tratar do problema. Então o capitalismo mudou da fase fordista para a fase toyotista, isso precarizou o trabalho e isso atomizou as pessoas. Então a gente vai ter que reinventar também o marxismo, reinventar a dialética marxista para dar conta disso. Mas, do outro lado, Marx está dizendo que não tem socialismo, não é nada disso. Ele está dizendo, olha, a gente tem que organizar as nossas ideias para que elas sejam uma força real, atuante, que dê conta da tarefa que a gente vai executar. Sem, como é que se fala mesmo?
Sem teoria revolucionária, não existe movimento revolucionário. E sem movimento revolucionário, não existe revolução. Eu não sou inocente, não estou dando aula para vocês à toa. Estou dando aula para vocês porque eu realmente acredito que estou num ato revolucionário. O primeiro ato revolucionário é organizar a classe em termos intelectuais. Se eu conseguir criar 30, 40 pessoas que pensam o movimento social de maneira socialista, pô, já deu uma grande contribuição. Já fiz a minha partezinha. Essa é a parte que eu acho que é mais importante hoje. A gente não tem mais quadro, a gente não tem mais vanguarda, a gente não tem mais militante com conteúdo. Então, fazer isso, para mim, né, eu acho que para o Ernesto também, é a coisa que mais me dá tesão. Me dá mais tesão do que pede, do que disputar cargo no partido, do que fazer assembleia sindical, é a coisa que mais me dá tesão no mundo. Então, a ideologia, realmente, o Ernesto fala que você não vive mais sem ela. E Ernesto, engraçado, eu acho que a melhor definição de ideologia é a definição que o Sartre dá de liberdade. Lembra aquela história do Marx? Liberdade é a descoberta da necessidade? Ele vai o Sartre vai mais longe ainda, e ele não é marxista, mas nessa hora ele está sendo muito marxista e muito dialético. Ele fala, a liberdade é uma maldição. Estamos condenados à liberdade, porque não existe omissão possível. No momento que você sabe que a sua omissão é criminosa, você não consegue mais se omitir. Não existe neutralidade. Nesse ponto, ele está sendo marxista pra caramba. Então, no momento em que você sabe que o seu ato de omissão é um ato criminoso, no momento que você sabe que, ao calar com relação ao governo Bolsonaro, está botando fogo na Amazônia, está botando fogo no Pantanal, você já tomou partido. Então, nesse ponto, a ideologia ela é uma força material viva, forte, atuante e fundamental. Sem ideologia, e por isso que eu lembro muito dessa fala do Ernesto, sem essa disputa ideológica, sem a gente transformar a classe em si em classe para si, sem a gente dar subsídio ideológico para a nossa classe trabalhadora, a gente não consegue fazer esse enfrentamento. Então, respondendo um pouco a você, Cecília, a gente tem que reorganizar a classe no sentido ideológico também. Parar de usar essa palavra pragmático. Eu estou quase dando um tapa em quem vier falar para mim em pragmatismo. As pessoas adoram falar isso, não sabem nem o que estão falando. Ah, temos que ser pragmáticos. Não, gente. Não estou dizendo que não tem que fazer aliança. Falei sobre isso numa outra aula. Não parem de usar essa palavra. Essa palavra é horrorosa. Ética do ressentimento, já sei, eu não sabia o que era, não. Vou te contar uma história que mostra um pouquinho até da minha evolução intelectual. Eu odiava Nietzsche. Eu não conseguia passar da página 2. Você falava em Nietzsche, parecia que eu ia ter uma coisa, que eu ia babar, espumar, enrolar, eu ia ter um ataque epilético. Eu não conseguia ver Nietzsche, porque o Nietzsche ele foi condenado durante muito tempo pela Terceira Internacional. Ele era o representante do fascismo. Ele era o diabo em pessoa, era o Nietzsche. E aí eu fui ter aula de filosofia e eu comecei a ter uma outra leitura do Nietzsche. Nietzsche não é comunista, não é socialista, não é nada disso. Não é nada disso. Mas qual é a importância do Nietzsche? Leiam aquele livro do Nietzsche, A Genealogia da Moral. É o livro mais genial dele. A genealogia da moral é a denúncia da bondade. Né? Aquele cara, seu vizinho, que parece tão bonzinho, é um fascista canalha. No fundo, ele te mataria com gozo na boca. Ele te mataria e iria festejar. O Nietzsche faz a denúncia disso. O que é a ética do ressentimento? Né? Vou te explicar o que é a ética do ressentimento. Tem um amigo meu, que ele é mais bonito do que eu, ele é mais inteligente, ele é mais interessante, ele é mais brilhante. Ele sai com todas as mulheres que ele quer. Eu sou gordo, feio, velho, chato. Ninguém me quer, não saio com mulher nenhuma. Só que ele vai para o inferno e eu vou para o paraíso. Vocês já viram como isso é cruel? Como isso é ressentido? Como esse paraíso é uma vingança? Como esse paraíso é sádico? Ari, você vai para o inferno, Ari. Porque você é ímpio, porque você não segue os meus princípios. E o Nietzsche está fazendo denúncia dessa moral. Essa moral da vigilância. Essa moral, no fundo, é uma vingança do humilhado, do ressentido, do recalcado contra quem tem poder. E aí você pode fazer uma análise dupla desse poder. O poder pode ser do poderoso, do opressor, mas pode ser do poder do brilho, do talento. E aí, nesse ponto, eu tenho que concordar com Nietzsche. O fascismo é muito na linha da ética do ressentimento. Nisso concorda o Reich, nisso concorda o Adorno, que o todo fascista é um ressentido, é um recalcado, é um cara que quer se vingar.
É o cara que fala que tem que acabar com o concurso público, ele não passa em concurso público nenhum. Ele quer acabar com a universidade pública, ele nunca vai passar por uma universidade pública. Ele fala que todo mundo é corrupto porque ele é corrupto. Ele é capaz de dar 10 reais para o guarda da esquina. Então, é muito legal essa história da ética do ressentimento. Eu me converti, eu não sou um nietzscheano, eu continuo marxista, mas essa ética do ressentimento do Nietzsche é potente. Essa desconfiança que ele coloca em cima da bondade, inclusive da exploração da bondade. Já viu a pessoa que é hipocondríaca? Por que a pessoa é hipocondríaca? Porque quando ela é hipocondríaca, ela se torna o centro da família e ela explora aquela fraqueza para escravizar todo mundo. O Nietzsche faz a denúncia disso. E é muito legal isso. E o fascismo atua muito nesse japazão. Por isso que eu falo, parem de repercutir o discurso do Bolsonaro na ONU ontem. Bolsonaro não fez o discurso para a ONU, ele fez o discurso para o gado. Fez o discurso para os doidos, para os insanos, para os ressentidos, para os recalcados que acreditam que realmente os índios estão botando fogo no Pantanal. Em vez de ficar repercutindo o discurso do Bolsonaro, repercute o discurso do Lula amanhã. Então é bem interessante essa coisa do ressentimento, porque sim, Jacira, eu só fui entender o fenômeno do fascismo quando eu comecei a ver eles como um bando de recalcados, de insanos, de ressentidos. O ser humano não é só a razão. O ser humano não é só id, o ser humano não é só ego, é id também. Então, todas as pulsões, a pulsão de morte, o thanatos, o thanatos, é isso que os leva, é isso que os move. Você pegar a ideologia das igrejas neopentecostais fundamentalistas, é a mortificação do corpo, é repressão sexual, é o controle do prazer, é a condenação do gozo, é a condenação da festa. Olha só como isso é potente, como isso é forte. Realmente o fascismo é um culto da morte, né? E a gente está tendo um crescimento do fascismo aqui. Ainda falando sobre isso, muito ligado a isso, por que é tão difícil combater o capitalismo? O capitalismo ele tem um lado de adoração da mercadoria. Nós nascemos, crescemos e morremos adorando a mercadoria. Nosso trabalho, fruto do nosso trabalho são mercadorias. Nossa sociedade é mercadológica. Nós somos mercadorias. Nosso sucesso é uma mercadoria, né? O caso de sucesso, o professor de sucesso é uma mercadoria. E é muito difícil de combater isso. Porque isso é a nossa subjetividade. A gente nunca parou para pensar como a nossa subjetividade é mercadológica. Não é só combater o capitalismo, somos contra o capitalismo, né? A subjetividade das pessoas está muito reduzida a isso. Inclusive, as pessoas não sabem o que são fora isso. Há não sei há quanto tempo atrás, não faz pouco tempo, não sei se há 15 ou 20 anos, no auge lá do Welfare State, né, na Suíça, se não me engano, eu acho que foi na Suíça. O Welfare State ainda não tinha caído tanto, a gente ainda não estava no auge do toyotismo como está no auge da automação. Fizeram um plebiscito, olha só que coisa, um plebiscito para reduzir a jornada de trabalho sem reduzir o salário. Na Suíça, num país super avançado, super evoluído. E aí, gente, o plebiscito ganhou ou perdeu? O que vocês acham? Perdeu. Sabe por que perdeu na Suíça, num país evoluído? Porque o cara não sabe o que faz fora do horário dele de trabalho. Fora um horário em que ele é uma mercadoria, em que ele é uma peça, em que ele é um instrumento. Fora dessa relação com o trabalho, essa relação mercadológica de ferramenta com o trabalho, a pessoa não sabe o que é. É o caso daquela pessoa que para de trabalhar e morre. É o caso daquela pessoa que sai do trabalho e continua trabalhando. Porque ele só consegue se ver como uma ferramenta da sociedade, né? Chaplin, em tempos modernos, ele não consegue se ver como outra coisa. Então, se ele para de trabalhar, ele morre. Então, isso é muito forte, a gente não consegue enxergar. Nós temos isso introjetado. Nós não está fazendo nada? Pô, fazer nada é ruim? Você não está fazendo nada? Como assim? Não faz nada na vida? Se eu realmente, dentro dessa sociedade capitalista que é completamente injusta, eu tivesse condições de ter uma renda e não fazer nada, eu ia adorar não fazer nada. Né? Uma sociedade socialista talvez me incomodasse, uma sociedade capitalista não. O problema é que eu não dei essa sorte de trabalhar para cacete. Mas não fazer nada passa a ser uma coisa muito incômoda. Não estou falando você não fazer nada em vez de explorar trabalho alheio. Mas o não fazer nada, o tempo de não fazer nada, o tempo de não estar fazendo nada,
se tornou pecado capital na nossa sociedade. Até nas nossas férias, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. As férias têm que ser um pacote. Tem que estar imersa na indústria do turismo. Você tem que ir na cidade da moda, você tem que fazer as coisas da moda. Então, a gente nem vê como a gente está com isso muito introjetado. É difícil combater, Cecília? Sim, porque a gente tem um mimeógrafo e eles têm a mídia. Eles têm, mas isso não é impossível. Não é impossível. A gente tem que construir alternativas para isso. Que mais? A ideologia é uma abstração? Sim e não. A ideologia é uma abstração, mas é uma força material. É uma força material para manter a sociedade como ela está e para destruir a sociedade do jeito que ela está. Por exemplo, os bolcheviques só se tornaram poder na Rússia porque eles conseguiram arregimentar e fortalecer uma ideia, uma ideologia. Eles tinham apenas 40, os bolcheviques eram apenas 40 mil pessoas, uma população de mais de 100 milhões, e fizeram uma revolução. Porque ideologicamente eles eram muito uniformes, eles eram muito homogêneos. O Lenin conseguiu construir um partido muito bem construído, muito bem constituído, muito bem azeitado, uma máquina muito bem aparelhada. A ideologia é uma força material. A grande questão é que a gente desistiu de fazer a disputa ideológica. Qual é a disputa ideológica agora? É a roda de conversa? É a política do afeto? É empoderamento? Olha que todo o discurso revolucionário desapareceu. É a afetividade. Gente, eu não preciso ir para o partido político para ter afetividade. Por favor. Me desculpe, tem gente que defende, quer me xingar, porque eu estou criticando. Eu estou criticando mesmo, é uma bobagem. Eu não preciso ir para um partido político para fazer política do afeto. Não é por aí. Os nossos afetos. A luta de classe desaparece. O imperialismo desaparece. O inimigo de classe desaparece. A consciência de classe desaparece. Você começa a fazer essas discussões. Meu cantinho, aquele cantinho, outro cantinho. Vamos conversar sobre os nossos problemas. Isso não empodera. Mentira. Mentira. Isso não organiza a classe. Então, a gente foi trocando todos os discursos revolucionários por alternativas que fazem cócegas no sistema. São alternativas que fazem cócegas no sistema. Né? Se a gente tornar o capitalismo mais afetuoso, não vai mudar porra nenhuma. Me desculpe, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A política do afeto não muda nada. O que muda é a luta de classe. Podem ficar putos, podem me fazer um processo aí de como é que se fala? Que eles falam, tem a lacração e tem Quando tira da internet, a lacração e o cancelamento, isso? Podem me cancelar. Isso é tudo uma bobajada. Vira e mexe, tem alguém que, sai me lapando, dando porrada. Eu falei, cara, eu sou um comunista velho. Sou comunista velho, defensor da luta de classes. Afeto eu tenho pela minha filha, pela minha esposa, pela minha falecida mãe, pela minha família, por vocês. Tenho afeto por todo mundo, mas a minha política não é do afeto. Minha política é da luta de classe. A política, inclusive, prevê que eu devo odiar a burguesia. Não sinto amor pela burguesia. Nenhum amor. Nenhum, nada. Amor nenhum. Nenhum afeto pela burguesia. Quero que a burguesia como classe desapareça, o que não quer dizer aniquilação física, não confundam. Mas como classe social, ela tem que desaparecer da sua função de exploração. Isso não é um discurso de afeto. Isso é um discurso revolucionário. Isso é um discurso revolucionário. Então, essa não é a minha fala. A minha fala continua sendo uma fala revolucionária. Vamos lá, gente? Se tiver mais perguntas, já falei a beça, mas eu estou com tempo porque eu diminui meu tempo de aula. Só complementando uma questão que você falou, tem uma teórica da imagem, né, Susan Sontag, que ela diz que as pessoas fotografam nas férias para se manterem ocupadas pela culpa que elas sentem de não estarem trabalhando, de não estarem produzindo. O próximo inscrito é o Ari. Oceano, escutando? Alô? Ok? Estou escutando, eu mutei o meu para escutar você, eu estou escutando. Não. Legal. Não, Oceano, não é nenhuma pergunta. Eu queria, inclusive, dizer que é uma complementação muito grande, muito boa, desde a semana passada, a aula passada, quando a gente falou muito bem sobre a questão da moral. Acho que a coisa
ela tem os envolvimentos e os cruzamentos aí, né? Tem várias coisas que eu queria dizer. Uma delas é que a gente está nessa discussão agora de uma eleição, e quando você fala em que a gente tem que impor essa questão ideológica, a luta de classe e tudo mais, o que acontece? Nós estamos hoje com o PT na praça, na rua, se expondo aí para uma nova eleição. Eu estava até lendo aqui estava lendo anteriormente um artigo aqui do Couto, e ele dando aquelas observações dele, dizendo que o PT hoje já não é mais, não o Couto não, o Pockmann fez essa observação. O PT hoje está vendendo, inclusive o discurso do Lula, está vendendo um produto da qual nós não somos mais detentores, nós não temos mais a classe trabalhadora, e mais, avançando um pouco mais, o Ernesto vou complementar do Ernesto, os nossos sindicalistas, os nossos sindicatos, nossa CUT, nós estamos desmobilizados, nós não temos o operário, né? Aquela frase que a gente diz assim, o operário oprimido, nós não temos essa massa de pessoas que possam ir às ruas, que se sintam à vontade de ir à rua e se contrapor a isso que está aí. Então, envolve essa questão que você falou da ideologia e da questão moral. Principalmente, o individualismo. Eu acho que é uma coisa que é muito forte nisso tudo. Todo o teu discurso aí colocou isso. Nós estamos absolutamente individualizados. É como você diz, o meu vizinho não precisa ser o meu amigo, não é isso. Realmente, mas isso dá uma individualidade muito grande, e dentro de um sindicato, se você não consegue juntar as pessoas para um mesmo objetivo, ele não se movimenta. É o que está acontecendo hoje. Quer dizer, essa ideologia que chegou, ontem mesmo a gente estava vendo o discurso aí do seu presidente, que não é meu, estava vendo esse discurso mentiroso, um cara absolutamente louco, e a gente repetindo, se todo mundo observou, a gente repetindo o mesmo discurso de uma outra nação, de um outro país, com a outra realidade, e ele tentando trazer para cá, para a gente, os mesmos passos ideológicos, a mesma recusa de entender a sociedade, a mesma negação, a mesma... Todas as questões, né? Tem até um filme muito bom que está saindo agora aí, que eu até sugiro todo mundo dar uma olhada, que se chama O Diabo de Cada Dia. É um filme muito interessante, que envolve muito bem essa questão da ideologia, da religião, a religião principalmente, e dessa falsa ideologia burguesa que você estava descrevendo muito bem aí. Então era isso, era dar apenas um suporte a isso e dizer que está muito bom. Talvez até precisando de mais tempo ainda para você poder falar. Beleza? Não, dentro do tempo. Quando chegar o tempo, o Ricardo me avisa. Dentro do tempo. A gente quer dar uma uniformidade a todas as aulas. As aulas terão 1h15 com 45 de resposta. Como eu fiz só 55 minutos, eu acho que tem 1h05 de resposta. Não é isso, Ricardo? E corrija aí e veja quem é que vai. É isso. Até agora terminou com a inscrição do Ari. E a Jacira agora... Pode ir, Jacira. Oi, Ponciano. Pode ir, Jacira. Vamos lá. Eu queria que você falasse, que eu gostei dessa frase, achei importante, que você mencionou que o capitalismo funciona melhor num ponto neutro, o que quer dizer que nenhuma ruptura, nada muito complicado, seja vantajoso para o capitalismo. Isso nos leva a pensar que, por exemplo, na nossa situação, né, todo esse conglomerado, vamos chamar assim, todo esse consórcio aí, que a gente tem que chamar de alguma coisa, todos esses elementos que estão juntos, fazendo essa destruição aqui por interesses vários, né? Desde fora daqui, dentro daqui, instituições, a juristocracia, os militares, a grande mídia, essa bosta toda que hoje está nos controlando, né? Então, por exemplo, se a gente considerar isso, não interessa a ruptura, não, muito pelo contrário, está na cara que interessa a eles, por exemplo, a eleição. A eleição é fantástico, porque a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir que eles se mantenham no poder de uma maneira absolutamente democrática, afinal de contas, né? Houve uma eleição.
né? Então, eu queria que você falasse o seguinte: diante disso, não se precisa nem temer, como tanta gente vive temendo aí, que eu acho que não é o caso, um golpe, um fechamento de regime, não sei o que lá. Até porque, para que vai fechar regime? Se os caras estão dentro de todo o governo, em todos os lugares, completamente controlado para todo lado. Não interessa nem a eles. Então, talvez fosse interessante, sim, provocar, denunciar, fazer todo tipo de coisa, chegar ao máximo de limite possível, considerando que não interessa a eles uma ruptura. Então, o que nós temos? Já não temos mais nada. Só nos restou denunciar dia e noite por aí. Acho até que a gente faz muito pouco isso. Você não vê a mídia progressista denunciando muita coisa, não. O nego não fala de militar, não fala da grande mídia, que faz o papel mais sujo de todos, como fez agora a Folha de São Paulo, todas aquelas manchetes ridículas. Então, assim, eu queria que você desse a sua opinião sobre essa situação de que, afinal de contas, é óbvio que para eles não interessa assim, conflito ou uma situação conflituosa, e se nós não podíamos tirar proveito disso, então, tá, não interessa para vocês uma ruptura, vamos botar para quebrar aí, pelo menos denunciar dia e noite. Terminou Alguém com a mais? inscrição da Jacira. Só tem duas, vão as duas, né? Você vai falar? Professor, posso falar? Está ouvindo? Olha só, professor. Ô, gente, eu deixo mudo para escutar vocês. Quando eu fizer assim com o dedo é que eu estou ouvindo. Professor, veja se está sendo, não é uma incoerência dessa questão ideológica. Por exemplo, eu sou professora da Prefeitura do Rio, de concursos, eu já sou aposentada, tenho uma nova. Eu fiz o último concurso da Prefeitura do Rio para trabalhar 22 horas e meia, tá? Hoje em dia, não existem mais concursos para professores da minha categoria para trabalhar nesse tipo de horário. E a maioria dos profissionais da educação, eles querem mesmo que um aumento de carga horária, né? Querem trabalhar 40 horas, 30, né? Porque a criança precisa ficar 7 horas dentro de uma escola. Eu penso o seguinte, eu acho que se nós, profissionais, por exemplo, da educação, voltássemos a reivindicar que os professores das classes iniciais voltassem a trabalhar 22 horas e meia, nós não estaríamos mudando essa ideologia que o pai tem que largar a criança o dia inteiro na escola e sustentar o capitalismo, pai e mãe trabalhando o dia inteiro? Parece que as coisas não batem. Ou eu estou errada? São coisas diversas, mas vou começar pelo início, depois eu chego em você. Vamos lá. Ari, o Postman, aliás, foi meu professor na Unicamp. Eu conheço bem o Postman, assim, conheço bem o discurso do Postman. Mas eu acho que tem uma coisa que as pessoas não entenderam. O Postman não está falando só do PT. O Postman está dizendo que esse mundo fordista acabou. Você pegar qual o grande problema do PSTU, né? Qual o grande problema do PSTU? O PSTU é uma religião. O PSTU olha o mundo como se a gente tivesse 1848 ou 1917. O PSTU não consegue enxergar o século XXI. O PSTU ainda está na indústria fordista. Né? Não aconteceu nada depois disso. Nada. Nada. O mundo ainda é fordista. Existe ainda a mantilha absoluta entre trotskistas e stalinistas. Não existe mais o stalinismo como existiu na Terceira Internacional. É uma luta meio parece uma coisa assim meio insana para mim. Então, o que o Postman está dizendo é o seguinte: olha, a gente vai ter que adequar as formas, partidos, o discurso e a prática ao novo mundo do capitalismo. O que não significa que a gente não pode, que a gente tem que deixar de ser socialista ou comunista. Eu não sei, eu acho que o Postman não é comunista, ele é socialista, mas não é comunista. Qual é a conclusão estratégica do discurso do Postman? Eu concordo com ele com relação à análise da sociedade capitalista. Mas o que você tira daí, né? Quando ele fala que o mundo que criou o PT não existe mesmo, mas a greve lá de 79 tinha mais de 1 milhão de pessoas na greve.
prenderam o Lula e a classe trabalhadora fez a ditadura soltar o Lula. Cortaram o dinheiro do sindicato e a classe trabalhadora continuou bancando o sindicato. Mas você tem, primeiro, uma linha de produção de fábrica que igualava todo mundo. Era um capataz e uma porrada de peão. Você chega numa fábrica toyotista agora, né, a história de veste a camisa e eu quero matar a Cecília. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Você tem, inclusive, uma linha de produção que confunde o operário a ponto de o operário achar que ele faz parte da máquina. É uma forma, inclusive, de produção estilo japonês. A fábrica vira boazinha, a fábrica paga a sua universidade, a fábrica paga todos os seus cursos, a fábrica te leva para estudar na Alemanha. As grandes empresas precisam de poucos operários e ultra especializados. Então, essa classe operária que a gente... é limpinha e cheirosa, né? Limpinha e cheirosa. Essa fábrica do Lula morreu. O torneiro mecânico não existe mais. Existe em fabriqueta, existe em lugar que trabalha com o que não é de ponta. Né? O torneiro mecânico não existe mais numa empresa robotizada, automatizada. Então é isso que o Bostmann está falando. Falou, olha, a gente tem que ir para esse novo capitalismo, como é que a gente vai atuar? Qual o discurso que pega as pessoas nesse novo capitalismo, esse novo trabalhador precarizado, como é que a gente traz ele para o nosso lado? Na verdade, esse discurso eu não tenho, ninguém aqui tem. Eu volto a usar aquela frase do Marx, a gente não se propõe tarefas que são insolúveis. Essas tarefas são novas, a gente tem que criar as soluções para essa tarefa. Por exemplo, uma coisa que eu lembro muito bem foram os piqueteiros na Argentina desempregado pedindo redução de jornada. Os caras piraram, porra. Como é que é isso? O cara está desempregado e pede redução de jornada? Não. Isso é vital. Porque a lógica é, se todo mundo trabalhar menos, vai precisar de mais gente trabalhando. Então, todo mundo tem que trabalhar menos, ganhando a mesma coisa, para ter mais gente inserida no mercado de trabalho. Os desempregados falando isso. Olha que potência o discurso deles. Olha como a classe em si vira em classe para si. Então, isso é muito importante, esse discurso. Né? Empoderamento, né? De política do afeto, é um discurso geral, global de classe. Discurso potente. Discurso que está disputando dentro do sistema. Vamos reduzir a jornada de todo mundo. E aí, Cecília, até dialogando com o que você falou, vamos reduzir a jornada do professor do ensino fundamental e contratar mais professor. E deixar a criança na aula o dia inteiro, para o pai não só trabalhar menos. Se o pai quiser namorar, ele vai namorar. Se quiser ir para o parque, vai para o parque. Se quiser jogar bola, vai jogar bola. Se quiser ir para o teatro, vai para o teatro. A criança tem que estar na escola o dia inteiro, porque a criança não tem que se socializar, isso tem que ser uma preocupação nossa. Só com o pai e com a mãe. As piores coisas do universo são aprendidas na família também. A gente romantizou a família. Uma coisa que a esquerda começou a fazer de um tempo para cá foi romantizar a família. Né? Então, é jogo, é uma coisa até possessiva, patriarcal e monopolista. Por que você tem que ficar 10 horas por dia com seu filho na sua casa? Por que seu filho não pode estar com um monte de criança aprendendo um monte de coisa? Contrata professor para ficar 8 horas. As crianças na escola 8 horas. Um turno de professor trabalha 4 horas, outro turno de professor trabalha 4 horas. Não tem incoerência. Reduz a jornada para todo mundo e deixa as crianças lá o dia inteiro. Dobra o número de professores. Qual o problema? Numa sociedade autorregulada, qual o problema aumentar o número de professores? E tem que ser pessoas especializadas para tomar conta de criança. E essa é uma preocupação social. A criança tem que ser uma preocupação social, não tem que ser uma preocupação só dos pais. Isso é uma coisa muito doida a gente achar que tem que ser só do pai. O Marx é muito progressista. Na hora de propriedade privada, a família do Estado, é um dos primeiros pensadores a falar isso. Que a preocupação tem que ser social, não pode ser só dos pais. Parece que a família realmente é uma instituição muito progressista. Né? Flor de Lis prova isso. Os nossos pedófilos, quase todos são pais, padrastos, avós, provam isso. Parece que a família é uma coisa muito progressista. Não é. A gente também tem medo de fazer esse discurso agora. A gente tem medo de enfrentar ideologicamente a direita. A gente tem medo de enfrentar a direita. Então não tem incoerência nisso, não. Em falar que tem que trabalhar menos e as crianças têm que ficar mais na escola. Ué, dane-se. Isso tem que ser um custo bancado pelo Estado. Isso tem que ser uma disputa de política pública. Isso é ideologia aplicada na prática.
né? A preocupação maior da nossa sociedade tem que ser com a educação infantil, com as crianças. Até porque quem é professora do ensino fundamental sabe que a criança não aprende a conteúdo. Vai aprender a psicomotricidade, vai aprender a brincar, a se socializar, a dançar, a se sujar. Está na idade para isso, né? Não tem pai e mãe que dê conta disso 24 horas por dia. Tem que ser uma tarefa coletiva social e estatal. Isso está, inclusive, nos livros do Marx. Isso é uma tarefa social. Não tem coerência. Do nosso lado não tem. Pode ter com a direita, com a esquerda não tem, não. Tá? Então, Ari, efetivamente, quando eu falo que a gente tem que ser revolucionário, não estou querendo dizer que o nosso discurso para a população na eleição tem que ser da revolução. Não é. Nós estamos falando que o partido não pode estar organizado só para a eleição. Passou a eleição, o PT tira a folga. O PT parece uma escola de samba. Escola de samba, antigamente, funcionava o ano inteiro. Escola de samba agora só funciona para o carnaval. Tem escola de samba que acabou o desfile, ela fica fechada até agosto. Em agosto, reabre para o samba enredo e começa a funcionar novamente para o próximo desfile. O PT virou uma escola de samba. Ele fecha até a próxima eleição. Aí reabre para a próxima eleição. Fora isso, ele parou de produzir propostas de política para a sociedade. De eleição em eleição, o PT tira folga, vai fazer outra coisa da vida. O PT vai curtir férias, não sei aonde. Isso é uma coisa que virou e é comum. Por isso que eu sou considerado ideológico. O Conselho é ideológico. Sou ideológico, você também é. Só que você não se dá conta que é ideológico. Ideológico virou um xingamento. Engraçado isso, virou um xingamento. Mas eu vejo essa fala do Postman de outra maneira, tá, Ari? Realmente o mundo mudou. A crise no sindicalismo não é uma crise de liderança. Voltando ao PSTU, né, a religião PSTU, eles acham que é crise de liderança. O capitalismo mudou todo. O capitalismo mudou todo. Mas acham que é uma crise de liderança. Tem uma fabriquetinha, assim, desse tamaninho. A classe operária se reduziu a 12% da população economicamente ativa. Mas eles acham que a crise é problema de crise de liderança. Não é. A estrutura do capital mudou. A gente não se preparou. A gente não está dando conta da mudança do mundo capitalista. Né? Quando eu falo que a Jacira, que o capitalismo funciona melhor no ponto neutro, o Gramsci ele fala sobre hegemonia. O capitalismo não é só porrada. Né? A hegemonia não se dá só na porrada. Hegemonia e consenso. O consenso não quer dizer que todo mundo concorda. Consenso quer dizer que você consegue estabilizar a sociedade numa situação em que as classes não estão se pegando. As classes não estão como em 64, né? Ditadura militar e cacetada na classe operária. Né? Sindicato proibido, sindicato sob intervenção, líder sindical na cadeia, líder político expulso. Aí o conflito está aberto. Nem sempre o conflito está aberto é melhor para a gente, não, senão a gente cai na teoria do quanto pior, melhor. Estou dizendo que, para o capitalismo é melhor a eleição, sim, desde que eles ganhem. É melhor a eleição, sim, é melhor a proposta deles ser vitoriosa na urna. É muito melhor a FHC para o capitalismo que o Bolsonaro. O Bolsonaro está numa situação de hegemonia pregando a ruptura. Mas uma ruptura que ameaça, inclusive, a elite. O Bolsonaro ainda não rompeu o que a gente tem de legalidade democrática, porque ele ameaça a elite. Ele ameaça a Globo, ele ameaça a mídia hegemônica, ele ameaça grandes industriais. Então, esse povo tem um pouco de medo de deixar esse louco terminar de vez o processo dele. Ele pretende, efetivamente, ele tenta todo o tempo a ruptura. E aí, Jacira, eu discordo um pouco de você. Nunca fiz análise dizendo que o Bolsonaro vai chegar ao ponto de fazer a ruptura. A gente não pode dizer que isso é absolutamente impossível. Vai depender de uma série de fatores, vai depender, inclusive, de como essa classe, como essa elite se sentir ameaçada. O Bolsonaro hoje é um anti-Lula, é quase, se fala de bonapartismo, quando tem equilíbrio de classe. Não sei se chega a ser um bonapartismo, mas o Bolsonaro é eleito, é aceito, melhor dizendo, porque ele é visto por essa elite, que tem um caso de amor e ódio com ele, como uma criptonita anti-Lula. Vamos usar o Bolsonaro para o Lula não voltar. Fora isso, eles desprezam o Bolsonaro. Eles precisam do Bolsonaro. Né? É aquela relação, sei lá, de homem e de mulher em que só tem sexo, e um não gosta do outro, mas um depende sexualmente do outro. Que vão para o hotel e depois saem, um não olha para a cara do outro.
e finge que nem estão tendo um caso. É elite brasileira e Bolsonaro. Vão para um motel, transam, têm orgasmos, aí eles saem do hotel e fingem que se odeiam. Está mais ou menos isso, tá esse caso pavoroso de amor e ódio. Então, não sei, a ruptura nessa situação não é boa para a gente. A conjuntura política não é boa para a gente, a correlação de forças não é boa para a gente. Uma ruptura significa que eu posso deixar de existir fisicamente amanhã. A gente está numa situação pior que 64. A gente não tem nem a esquerda organizada para uma ruptura. Não tem. A gente não está organizado para uma ruptura. Se romper, a gente vai fazer o quê? Chorar? Vai todo mundo para a Ponte Rio-Niterói e se joga? O que a gente vai fazer se houver uma ruptura institucional definitiva no Brasil? O que a esquerda pode fazer? Tirando esses loucos que falam em revolução e não tem arma, não tem nem um 38, a gente não tem o que fazer se houver uma ruptura, Jaci. Você não está defendendo indiretamente o seu presidente, não, né? O Bolsonaro, não. Você não entendeu. Estou dizendo que o Bolsonaro ele quer sim a ruptura. Quer sim a ruptura. E ele tem um caso de amor e ódio com a elite. Caso de amor e ódio com a elite. Nós não podemos apostar na ruptura. A ruptura que eu estou falando é o Bolsonaro acabar com a democracia. A ruptura que eu estou falando é o Bolsonaro fechar o Congresso. O Bolsonaro fechar o STF. Né? O quanto pior, melhor nessa situação é quanto pior, pior para a gente. A gente não está numa ruptura que a nossa luta vai crescer. Uma ruptura só é interessante quando a luta está crescente. Né? Você olha para a Rússia em 17, tem uma ruptura, mas o partido bolchevique está crescendo. As massas estão na rua. Ele está organizado no exército. Ele tem a maioria do exército. A gente não tem nada no exército. A gente não tem um pelotão de nenhum quartel. A gente não tem um sargento. Como a gente vai pregar ruptura, gente? A gente não consegue organizar guerrilha em lugar nenhum hoje. Então, se tiver uma ruptura... Eu não preguei ruptura, não, hein, Bolsonaro? Não sei. Não, Bolsonaro não. Estou fora. Bolsonaro. Estou brincando com você. Não, eu quis dizer o seguinte, quem manda mesmo, né, vamos dizer assim, o capitalismo em si, para o capitalismo não é bom que haja ruptura nenhuma. E considerando que Bolsonaro... Vou chegar lá. Deixa eu responder. Obviamente que se há uma ruptura total, esse não é o melhor cenário para a elite. Não é o melhor cenário. O melhor cenário para a elite nem é o Bolsonaro, eles queriam o Alckmin. O Bolsonaro é produto indesejado do golpe contra o PT. Eles não queriam tirar o PT para botar o Bolsonaro, eles queriam tirar o PT para botar o Alckmin. O Bolsonaro foi efeito colateral. Na verdade, a direita apoiou o Bolsonaro aos 40 do segundo tempo, quando viu que o Alckmin não adiantava. Não tinha Viagra que fizesse o picolé de chuchu levantar. Não tinha Viagra que fizesse isso. E aí eles tiveram que largar o Alckmin de lado. Né? Eles tiveram que largar o Alckmin, não tinham o que fazer com o Alckmin. E aí aderiram ao bolsonarismo. A direita adere a quem garante a sua supremacia de classe. A direita aderiu ao Hitler na Alemanha. A direita desprezava o Hitler. A direita que eu falo é elite, os conservadores, os liberais, desprezavam o Hitler. Falavam que o Hitler não duraria, que o nazismo não ia crescer, que eles controlariam o Hitler dentro do Congresso, e o que se viu foi o contrário. Entendeu? Então, assim, efetivamente, para a elite, as situações extremas em que ela tem que dominar o poder à força não é o melhor dos mundos. Mas, se for necessário, eles fazem. E a ruptura para a gente só é interessante quando a gente tem efetivamente condições de lutar. As condições de luta para a gente hoje são muito desiguais numa ruptura. As condições de luta para a gente hoje numa ruptura são muito desiguais. Não é Davi e Golias, não. É você pegar a seleção da Alemanha e botar para jogar não com a seleção brasileira, botar para jogar com o Olaria e querer que o Olaria ganhe o jogo. Você pega a melhor seleção do mundo, quem é da França, hoje, ou da França, da Alemanha, pega, bota para jogar e fala, vocês que estão aí do Olaria, segunda divisão do Carioca, agora vocês vão lá e ganham da Alemanha. Os caras, tá de sacanagem, né, velho? Não vai ser 7-0, vai ser 14-0. Por isso que isso não quer dizer que a gente tem que ser bonzinho. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar só na institucionalidade. A gente tem que voltar a organizar a classe. Mas a gente não pode apostar na ruptura. Isso é básico no marxismo. Você não pode apostar na ruptura numa situação de suicídio.
numa situação de extermínio, uma situação em que você vai ser extirpado, que você vai morrer. Uma situação de ruptura hoje, a gente morre. A gente não tem como resistir. Mas você fala, a gente vai resistir. Falácia. Nem a falácia, é bravata. Vai resistir como, velho? De cada 10 pessoas que falam isso, 11 não sabem atirar. Então, essa história de que a gente vai resistir na rua, mentira. Não, também não mentira. acho isso, não. Você não entendeu, então, o que eu disse. Eu só falei em a pouca arma que se tem, que é denúncia. Não, isso sim, isso sim. Denunciar e, digamos, esticar um pouco mais essa Sim. corda de nós nos posicionarmos muito mais, que a gente não se posiciona. Né? Sair da considerando estratégia que os eleitoral. caras não querem isso. Sair da estratégia eleitoral. Sair de organizar o partido só para as eleições. O Lenin dizia que a base do bolchevismo era a denúncia política permanente. Não é só a denúncia política da corrupção, da injustiça do capitalismo, da desigualdade. Isso a gente não faz realmente. Nisso eu não tenho nenhuma discordância de você. Você viu como a grande mídia é poupada? É poupada. Os caras são os criminosos, dia e noite manipulando, e são poupados. Os militares são poupados. Também não sei, mas acho que a gente não tem poupado, não. Receio, né? Não, a gente não tem poupado, não. O que acontece é que a gente não consegue, como se fala, às vezes, reverberar isso na sociedade. A gente tem feito as denúncias sim. Agora, a minha crítica é outra. A minha crítica é que nós tornamos todos os partidos de esquerda com existência real, são esquerdas de existência real. Não estou falando do PSTU, do PCO, não estou falando dos guetos, não. A gente reduziu a máquinas eleitorais. E aí a disputa na sociedade, essa acabou. O PT, na década de 70, se não dá para organizar na fábrica, dá para organizar por bairro. A gente não faz mais disputa de associação de moradores. A gente não organiza mais as pessoas na favela. A gente não organiza mais a reivindicação da água, a reivindicação da luz, a reivindicação do saneamento básico. Isso desapareceu da nossa agenda. A gente só vai falar isso na época da eleição. Quando alguém chega e fala, vocês estão agora na época da eleição, vocês só aparecem aqui na época da eleição, infelizmente, é verdade. Infelizmente, inclusive para a esquerda, é verdade. Ponciano, a nossa sociedade, Ponciano, tem admitido coisas absurdas. O presidente que vai virar um ano agora, nem partido tem mais. Um presidente que renega tudo isso. Não existe mais articulação política de partido. O PT talvez seja o único a fazer articulação política, mas o PT está, o nome quase esse, é cancelado pela grande mídia. Não tem jornal, não tem rádio, não tem televisão. O PT não existe, apesar de ser o maior partido, quem tem as melhores cabeças para pensar o Brasil, e o PT não expõe, não tem espaço para expor. E é o único partido. E a sociedade convive hoje sem nada, cara. Nada, não tem partido. Peraí, vamos devagar aqui. Não vamos fazer essa salada. Primeiro, a gente hoje tem como hoje rebater a grande mídia, por incrível que pareça. Antigamente, por exemplo, você falava que o Lula era um bandido e você não tinha como bater no Jornal Nacional. Você fala assim, mas a internet é deles, mas é um espaço ainda de embate virtual livre. O problema é que a gente não sabe usar. Vou dar um exemplo. Nós temos 100 alunos no grupo. Olha isso aqui. Eu chego lá de manhã e coloco, gente, tem aula de todos os professores. Gente, tem aula nova. O pessoal está cagando. Se alguém coloca uma coisa fora de tópico, tem 50 comentários. 50. Estou dando exemplo do grupo, que é o microcosmo, mas que explica o macrocosmo. 50. A gente não consegue se organizar dentro de um grupo de alunos do curso para que as pessoas curtam a página do curso, para que as pessoas cliquem e curtam cada aula, para as pessoas compartilhem dentro dos seus grupos de influência. A gente está falando da grande mídia. Bolsonaro faz aquele discurso na ONU para a claque dele.
O Lula, na mesma semana, o PT lança o projeto dele. Em todos os grupos do PT, tem 20 vezes mais menção ao discurso do Bolsonaro que ao lançamento do projeto do PT. É a mídia? É a mídia mesmo? Ou a gente não está sabendo lutar? Parece que vocês estão tudo apaixonados pelo Bolsonaro. Óbvio que tem que falar do Bolsonaro de vez em quando, porque ele é o presidente de plantão. Mas a esquerda agora tem como fazer guerra de guerrilha virtual. A virtualidade é a nossa serra maestra hoje, mas as pessoas preferem lacrar, preferem cancelar, preferem falar do assunto do momento. Se eu chegar e fizer um roteiro e falar do que não se pode fazer na internet, no segundo seguinte vocês saem, vão fazer tudo aquilo que não se pode fazer. Quantas vezes meu apelo no grupo para que as pessoas curtam a página do grupo, do curso, quantas vezes teve efeito? A gente fala que a grande mídia é hegemônica. Todo dia tem alguém que fala, eu quero ver o Jornal Nacional hoje. Vamos ver o que o Jornal Nacional vai... Cacete! Por que eu tenho que referendar o Jornal Nacional? Eu quero saber o que o 247 vai falar, o que o Diário do Centro do Mundo vai falar, o que o blogzinho da Cecília vai falar, o que o blogzinho da Jacira vai falar. As condições para a luta hoje, em termos de imprensa, são melhores que antes. Agora, a gente tem que mudar nosso comportamento. E a esquerda é muito reativa e é muito teimosa. A esquerda não aceita. Você fala, o cara, mas eu sou sociólogo, eu sou doutor, eu sou pós-doutor, estou na luta há 50 anos, você é um moleque que quer me dar uma... Não, cara. Porque essas coisas de como funciona a internet, não sou eu que estou falando. Eu, Ponciano, sou um velho, gordo, comunista que aprendeu um Hamilton 25. Sou datilógrafo, então não sei de porra nenhuma. Agora, a garotada que sabe falou, Ponciano, assim não funciona. Funciona assim, assim, assim. Eu sigo. Agora, a grande maioria da esquerda não quer seguir. É mais fácil você pegar os caras que são Bolsonaro, que são gado, e falar, age assim, eles agem. Eles têm grupo de disseminação das notícias dele. Eles agem em uníssono. Eles agem como gado, mas agem bonitinho, agem como exército. A gente não. A grande prova é que eu não consigo... Você acabou de responder. O bolsonarista... Não, peraí, deixa eu terminar. Puro é aquele que segue. Tá bom, Bari, mas vamos dizer o seguinte, na Serra Maestra, você está lá na guerrilha, você não segue uma ordem, o que acontece com você? Você não bota em risco só a sua vida, não, você bota em risco a vida de todo o grupo guerrilheiro. Mas é diferente. Não, não é. Não é. A gente, na verdade, acentua essa questão individualesca contra uma militância coletiva na rede. A gente não admite fazer uma militância coletiva na rede. A gente acha que fazer militância coletiva é coisa do gado. E o gado está deitando e rolando, porque o gado é mais inteligente que a gente. Na internet, eles são mais inteligentes que a gente. A gente acha que inteligente pra cacete, os burros somos nós. Que a gente não consegue seguir uma linha de ação. Por mais você vai lá e coloca, gente, parem de disseminar o Bolsonaro. O cara no segundo seguinte, Bolsonaro peidou, Bolsonaro cagou, Bolsonaro beijou, Bolsonaro andou de jet ski, Bolsonaro fez o discurso hoje, Bolsonaro botou uma criança no colo, Bolsonaro beijou uma surda, Bolsonaro botou um anão no colo. E aí, por mais que você fale, as pessoas, não, mas peraí, como assim? Você quer mandar em mim? Cara, a gente tem hoje a faca e o queijo na mão para fazer uma luta de guerrilhas na internet. A gente prefere lacrar. A gente prefere discutir o assunto do dia. A gente não quer ser militância organizada. Se a esquerda não decidir, pelo menos na internet, ser uma militância organizada, é um 7-1 todo dia. Todo dia eu tomo 7. Olha só, todos os grupos que eu participo, eu falo no segundo seguinte, fazem o contrário. E faz o contrário porque essa coisa, não, eu não sou gado. Os bolsonaristas obedecem, eu não tenho que obedecer. Isso é uma mentira, porque na verdade a gente não está discutindo a sua opinião, a gente está discutindo formas de ação na internet. Formas de ação na internet são coisas que você tem que aprender
quem está raspando a internet. É com Fábio Malini, é com Beto Vasques, é com a galera que entende de internet. Eu não entendo. Na verdade, tudo que eu falo de internet, eu sou papagaio de pirata. Eu escuto e repito, mas eu sei que funciona. Tanto é assim que eles seguem. Eles têm grupos primários em que eles pegam as notícias, são grupos grandes. Hoje não tem grupo só de WhatsApp, não, tem grupo de Telegram. Eles pegam aquelas notícias e no segundo seguinte, eles passam para tudo quanto é grupo misto. Aí sabe o que o grupo da esquerda faz? A Jacira pega, olha que absurdo que eles falaram, e coloca em todos os grupos de esquerda. Eles não fazem isso. Luciano, só para te avisar, 10 minutinhos para encerrar. Hein? Não, mas era só isso. Assim, gente, eu sei que eu saí um pouco, mas eu acho que eu dei conta de falar sobre ideologia, do que é minimamente. E a gente acabou batendo um papo sobre as coisas que são importantes. Eu acabei falando um pouquinho sobre comunicação. Infelizmente, a gente não tem ninguém aqui do grupo que trabalhe com comunicação para falar de comunicação na rede. Não sei se o Ricardo toparia um dia falar de comunicação para a gente. O Ricardo é da área de internet. Ricardo, eu estou falando alguma bobagem? Se estiver falando alguma bobagem, você pode me interromper. Estou falando besteira? Não, eu não sou da internet, eu sou do audiovisual. Sim, mas eu estou falando alguma besteira sobre a internet? Não, né? Não, nenhum. É porque essa é uma coisa que a gente tem que voltar a discutir. A gente tem que discutir, a esquerda tem que aprender. A esquerda tem que deixar de ser teimosa, tem que deixar de ser cabeça dura, tem que deixar de andar com um antolhozinho igual uns cavalinhos. Porque senão, gente, a gente vai eleger Bolsonaro em 2022. Para terminar mesmo. Gente, é um absurdo. Todos os grupos em que eu estou, a esquerda só fala da merda do discurso do Bolsonaro. Caramba, o Lula vai discursar amanhã às 10 horas da manhã na ONU. Era para estar entupindo o grupo da família com o discurso do Lula. Entupindo. Mas só estou falando, olha como o Bolsonaro é burro. Cara, todo mundo sabe que ele é burro. O que você ganha com isso? O que você ganha com isso? Todo mundo sabe que ele é burro. O discurso do Bolsonaro faz ele perder um voto entre os bolsonaristas? O discurso do Bolsonaro fragiliza ele entre os bolsonaristas? O discurso do Bolsonaro mexe? Não, a gente entrou numa paranoia em que tem gente da esquerda que só me envia coisa do Bolsonaro. Para terminar mesmo, parece um grupo que eu estou participando. Eu criei um grupo chamado Ateus de Esquerda. E eu pensei que a gente fosse falar de ateísmo. Os caras só postam coisas de igreja o dia inteiro. Olha o que o pastor fez. Olha o que... Eu falei, cacete, velho. Vocês se preocupam mais com a vida do pastor do que os caras da igreja? Eles acham que isso é ateísmo. Eu falei, não, vocês realmente estão muito preocupados com o que o pastor faz. Denúncia, Jacira. A denúncia é a seguinte. Pegaram o filho do Bolsonaro com a boca na botija, porrada nele. Aumentou o preço do feijão, porrada nele. Cortou o auxílio do reembolso, porrada nele. Isso faz efeito. Bolsonaro carrega um anão. Bolsonaro anda de jet ski. Bolsonaro... Isso tudo é factoide. Ele faz isso de maneira proposital. Isso é pensado. Isso é pensado na Globo, gente. Não é pensado no Bolsonaro. Aquele show de horrores. Bolsonaro, o que ele faz é o show de horrores da Globo. Show de horrores no SBT é o programa do Ratinho. Aquele programa do Bolsonaro é o programa do Ratinho. Ele faz aquele show de horrores. O programa do Bial também faz o seu papelzinho de ajudar Bolsonaro. Não, mas eu estou falando da gente. Não, eu sei. É porque nego acha que Bial é alguma coisa que interessa e não é. Estou falando de outra coisa, é o seguinte. O que faz alguém de esquerda repercutir o discurso diário do Bolsonaro no Facebook? É uma armadilha, né? Qual o grau de inteligência de alguém? Pessoal, eu não sei se você acompanhou agora, terminou agora dia 21, terminou agora, eu estava fazendo um curso bom, um treinamento bom que a Fundação Perseu Abramo abriu, escreveu. Uhum. Você acompanhou? Porque eu estava imaginando o seguinte, eu acho que aquilo é muito bom. Eu distribuí aquilo para vários grupos. Eu fiz uma distribuição semanal, eu fazia todo um trabalho de montar o que estava sendo dito e mandava as aulas. Você não acha que a gente podia distribuir também no grupo da Marisa Letícia? Porque é específico para a área de internet. Indica como essa questão que você estava levantando.
O que Tá, mas fazer deixa eu nos terminar a grupos aula, Ari, sociais? senão a gente Como vai entrar em outra utilizar? discussão. Como... Não, mas peraí, deixa eu terminar, que a gente está realmente caminhando para o final. Eu vou Tá, ter que dar uma contadinha, que senão a gente vai passar do tempo. Recompartilhar tá as certo, tá aulas certo. da Perseu Abramo no grupo. Vamos lá. O que não pode recompartilhar no grupo? O que não seja formação. Você pegar todas as aulas do curso da Perseu Abramo e botar lá, eu vou bater mão para você. Pode pegar todas elas e colocar. Não tem problema. Nunca teve. Não tem problema em recolocar a formação ali. O único problema que teve foi um dia que chamaram, e aí eu fiquei puto, digo mesmo que eu fiquei puto da vida. Tinha uma aula do OQ, a pessoa compartilhou uma aula, no horário da aula do OQ, e foi para as pessoas faltarem a aula do OQ. Aí é muita falta de consideração com o professor. Você não precisa ir para a aula do OQ, não. Vamos para essa. Aí vocês depois assistem no YouTube. Pô, imagina. Se eu vou na tua casa e falo, gente, hoje tem aniversário do Ari, tem uma festa mais legal ali na esquina, amanhã a gente volta e dá parabéns pro Ari. A única confusão que teve com formação foi essa. Eu falei que é o máximo de falta de consideração, de falta de apreço para um professor falar para os alunos de uma turma não assistir a aula dele. Foi o único dia que eu reclamei. É que as pessoas não notaram o que estava acontecendo. O cara anunciou uma aula no mesmo dia, na mesma hora da aula do OQ. E não bastou isso. Ele falou assim, gente, essa aula é mais interessante. Vamos todo mundo para essa aula, porque depois essa vai ficar gravada. Aí eu falei, peraí, meu camarada. Como é que você faz isso com alguém? Fora isso, formação, pode botar lá à vontade. Não tem problema. Né? Foi o único dia que eu falei, não dá, você... né? Eu passo para você, depois a gente conversa isso. Não, pode botar. Gente, formação, pode botar lá direto. Não tem problema. É uma formação e está muito, eu lhe digo, está muito boa em termos de sustentação. Está muito boa mesmo para dar essa parte de comunicação. Deixa eu encerrar a aula, depois a gente conversa lá, que senão eu vou passar do tempo aqui. Gente, era só isso. Eu acho que hoje eu sei um pouco da aula, mas não tem problema. A gente comentou muitas coisas, muitas dúvidas da turma. Tá? Vou ficando por aqui. E espero que tenham aproveitado. Semana que vem a gente vai falar de aparelhos ideológicos do Estado. É uma aula muito conectada com isso, né? Muito mesmo conexa a isso. E eu vou pedir para vocês que compartilhem o vídeo quando ele estiver no YouTube. Se inscrevam no canal. Curtam a aula e botem todas as aulas nos seus grupos. Que é assim que a gente faz guerrilha virtual. Não dá para fazer guerrilha virtual mandando as pessoas assistirem a Globo. Vamos parar com isso. Eu nunca vi, a gente faz guerra virtual armando o inimigo. Não consigo entender isso, tá bom? Boa noite, pessoal. Paro por aqui. Legal, Ponciano. Parabéns. Valeu. Tchau, Tchau, companheiros. Um Parabéns. abraço.